Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Naruto, a lenda de Wagakure. Capítulo 21. Aprender ninjutsu não é tão simples quanto ler um pergaminho ou assistir outra pessoa praticando uma vez. Nas memórias de vidas passadas de Ishiro, Uchiha Itachi dominou o estilo fogo, técnica da grande bola de fogo em sua primeira tentativa, após ver Fugaku executá-lo. Mas isso não significava que ninjutsu fosse fácil de aprender. Basta ver o quanto Sasuke se esforçava, mesmo sendo incrivelmente talentoso. Normalmente, o ninja precisa de 10 ou até dezenas de tentativas para dominar um jutsu. Mas quantas vezes ele pode se dar ao luxo de lançá-lo, considerando seu chakra limitado? Alguém como Ishiro, que só consegue executar um ninjutsu de nível C por dia, teria que investir cerca de 30 tentativas para dominar uma única técnica, possivelmente um mês inteiro concentrando quase todo o seu chakra naquela habilidade todos os dias. E mesmo depois de passar aquele mês, ele teria aprendido o jutsu apenas de forma rudimentar. Tornar-se proficiente, ou seja, aumentar a taxa de sucesso em diferentes ambientes e possivelmente reduzir o número de selos de mão, pode levar muito mais tempo. Além disso, a maioria dos ninjas passa grande parte do tempo em missões, o que exige que mantenham chakra suficiente em reserva para se manterem prontos para a batalha. Caso contrário, estariam à beira da morte. Por isso, o mundo ninja desenvolveu um suplemento especial, mais um prato medicinal do que um medicamento, que pode repor rapidamente o consumo de chakra sem prejudicar o corpo. Essas refeições medicinais são repletas de nutrientes abundantes, permitindo que uma pessoa extraia chakra várias vezes ao dia. Se ingerido em cada refeição, o ninja poderia teoricamente extrair 50 C de chakra a mais por dia, o suficiente para praticar um jutsu de nível C dezenas de vezes em um único dia. Práticas constantes como essa podem acelerar a busca do aprendiz pela sensação certa de que necessita. Normalmente, um único lote dessa refeição medicinal rende 30 porções. Comê-la 3 vezes ao dia dura cerca de 10 dias. Nesses 10 dias, um ninja pode tentar centenas de ninjutsus de nível C, aumentando muito suas chances de dominar a técnica. Normalmente, a vila concede um lote dessa refeição medicinal quando o ninja é promovido a Chunin, ajudando-o a aprender pelo menos um jutsu de nível C. Afinal, ser um verdadeiro líder de esquadrão Chunin significa mais do que apenas um título. É claro que enquanto a vila oferece o prato medicinal, o ninja deve arcar com o custo da compra do jutsu em si. Quanto a Ishiro, seus pais lhe deixaram 2 pergaminhos de ninjutsu de nível C, o que lhe poupou uma boa quantia de dinheiro. Segurando a ficha de recompensa do Lord Onoki, Ishiro dirigiu-se ao escritório de contribuições e registrou-se no centro de trocas. Ele trocou recursos suficientes para 1,5 ninjutsu de nível C, ou seja, 45 porções da refeição medicinal. Em seguida, ele gastou 90 pontos para contratar um chefe profissional para preparar os pratos. Essa taxa não era absurda. Quando Ishiro copiava livros, ele ganhava 2 pontos por transcrição, então gastar 2 pontos em uma única porção de comida parecia justo. Além disso, refeições preparadas profissionalmente tinham melhores resultados. Sem perder tempo, Ishiro começou a consumir as refeições medicinais ao meio-dia do mesmo dia. O efeito foi óbvio. Após comer, ele sentiu um excesso de energia percorrendo seu corpo. Se não a usasse, provavelmente sofreria sintomas como sangramento nasal. Em casos graves, o excesso de energia poderia causar danos ao corpo. Ciente dos riscos, Ishiro não hesitou. Imediatamente seguiu as instruções do pergaminho da parede estilo terra para começar a canalizar seu chakra. Ele escolheu a parede estilo terra primeiro por sua relativa simplicidade. O jutsu basicamente concentrava chakra na frente do usuário para formar uma barreira de terra, em contraste com o espinho estilo terra, que exigia controle da direção e do número de espinhos de terra. As mãos de Ishiro atravessaram 17 selos em 9 segundos, um padrão incomum de moldar tanto chakra de uma só vez. Ajoelhando-se, ele pressionou as 2 mãos no chão e despejou 1,3 C de chakra nele. Nada aconteceu. Nem mesmo um pequeno monte, muito menos uma parede. Embora soubesse que um jutsu de nível C seria complicado, não ver nenhum efeito era desanimador. Ainda assim, o efeito da refeição estava fazendo efeito, permitindo que Ishiro extraísse mais uma carga completa de chakra sem se sentir esgotado. Ele voltou a forjar chakra vez após vez, aproximando-se gradualmente da formação de uma verdadeira parede de terra. No início havia apenas um pequeno pedaço de terra, depois um monte maior. Percebendo que estava fora do caminho, Ishiro mudou o controle novamente, formando uma pequena crista de terra. Passo a passo, ele construiu a abordagem correta e logo, uma parede de terra rudimentar começou a tomar forma. Após repetidas tentativas, Ishiro finalmente conseguiu aprender a muralha estilo terra após consumir cerca de 27 das 45 porções de alimento medicinal ao longo de 9 dias. Todos os dias após as refeições, ele passava mais de 1 hora praticando. Agora, ele conseguia formar o jutsu em cerca de 5 segundos com 14 selos de mão, alcançando uma taxa de sucesso de 100%. Ele havia reduzido o número de selos de 17 para 14, e o consumo de chakra de cerca de 1,3 graus Celsius para cerca de 1,1 graus Celsius. Ele não conseguia deixar de se sentir grato por sua transmigração e sua poderosa energia espiritual, que lhe conferiam um controle incrível de chakra e reduziam drasticamente a curva de treinamento típica. Normalmente, um Chunin recém-formado conseguiria devorar um lote completo de 30 pratos medicinais apenas para lançar um jutsu de nível C com sucesso 1 ou 2 vezes. Mas Ishiro não apenas aprendeu, como também a levou a um ponto próximo da maestria, alcançando uma taxa de sucesso perfeita e eliminando vários selos de mão. Sua velocidade de conjuração agora rivalizava com jutsus de nível D, como as técnicas de clone ou transformação. Ninjutsu mais proficiente, técnica de substituição. Cerca de 1 segundo no total, 3 selos.
Clone, transformação, muralha no estilo da Terra. Cerca de 1 segundo para 2,6 selos cada. Com a muralha do estilo Terra totalmente em suas mãos, Ishiro planejou descansar um pouco antes de encarar seu próximo jutsu. Praticar a muralha do estilo Terra também aumentou sua compreensão do chakra da natureza da Terra, permitindo-lhe mudar seu chakra para a natureza da Terra à vontade. Ele decidiu pular o espinho estilo Terra por enquanto e se concentrar em aprimorar seu chakra da natureza de água. Depois de ver como praticar a muralha estilo Terra rapidamente aumentava sua afinidade com a Terra, ele quis aprender um jutsu de liberação de água para, da mesma forma, aprimorar sua maestria na natureza de água. Originalmente, ele havia acumulado 1000 pontos de contribuição, e após receber a recompensa da missão de nível S, seu total aumentou consideravelmente, o suficiente para comprar um jutsu padrão de nível B se quisesse. Múltiplos jutsus de nível C seriam ainda mais fáceis de adquirir. Então, ele foi até o centro de trocas para escolher uma técnica de liberação de água adequada para ele. Analisando a lista, Ishiro excluiu movimentos que exigiam grandes quantidades de chakra. Esse ainda era seu ponto fraco. Ele queria algo que enfatizasse o controle refinado do chakra para potencializar sua força. Ele notou que o jutsu flecha de água que o ninja da névoa usará contra ele também estava na lista, mas acabou desistindo. A flecha de água disparou uma saraivada de flechas em uma pequena área, mais como um tiro disperso. Ishiro preferia um jutsu de alvo único. Por fim, ele optou pela liberação de água, fio de água. Entre as técnicas de liberação de água de nível C, sua força ofensiva era relativamente baixa, condensando água em um único ponto para um ataque concentrado. A liberação de água, a princípio, não era conhecida por causar alto dano direto, e o fio de água era ainda mais fraco do que a maioria de seu tipo, mas usava compressão, o que lhe dava um potencial futuro significativo. Em suas memórias de vidas passadas, 2 mestres, Fukazaku do Monte Milbuku e o segundo Hokage, Tobirama, conseguiam comprimir a liberação de água para cortar objetos. O fio de água funcionava de forma semelhante, embora, nesse estágio, não tivesse a densidade necessária para cortar nada. Era mais como um projétil preciso. Ainda assim, consumia apenas 0,9 C de chakra, perfeito para praticar transformações da natureza de água. E como não era muito prático em combate real, custava apenas 1000 pontos, o que representava o nível mais baixo da escala de jutsus de nível C. Ishiro comprou liberação de água, fio de água, lançou um olhar ansioso para a lista de ninjutsus sensoriais de alto preço e então saiu do centro de troca. Capítulo 22. Liberação de água. O fio de água consome 0,9 C de chakra, requer 18 selos de mão e concentra toda a sua força destrutiva em um único ponto. O poder do jutsu depende da quantidade de água comprimida. Além do controle bruto do chakra, essa compressão também depende da compreensão mais profunda do usuário sobre a natureza de água do chakra. Durante sua prática repetida da técnica de substituição de água, Ishiro gradualmente compreendeu alguns fundamentos da liberação de água. No entanto, ele não havia formado uma intuição pessoal clara sobre o chakra da natureza de água. Anteriormente, o domínio de Ishiro na liberação de terra se baseava menos em seus próprios insights e mais em absorver resultados já alcançados por outros, como a forma como aprendeu a parede estilo terra. Isso significava que ele não podia aplicar essas experiências diretamente à liberação de água. Como transmigrador, no entanto, ele tinha conhecimento dos 5 elementos e de como eles se interrelacionam, além de uma sólida formação teórica adquirida em sala de aula. O básico não lhe faltava. Usar o chakra da natureza da terra para conjurar a substituição da água exigiu que ele superasse a fluidez da água. Ishiro percebeu desde o início que refinar seu senso de fluxo seria a chave para desbloquear o chakra da natureza de água. Dominar essa propriedade permitiu-lhe pelo menos forçar uma mudança da natureza de água em seu chakra. Mas após inúmeras tentativas, seu progresso estagnou. Embora conseguisse realizar a transformação de alguma forma, fazê-la suavemente continuava difícil. Além disso, a fluidez por si só não havia oferecido um aumento apreciável no combate. Então Ishiro mudou de estratégia. Ele se concentraria na compressão, mas pretendia seguir um caminho diferente da abordagem usual, basear-se no princípio de que a pressão aumenta com a profundidade da água. Um objeto submerso na água é atingido por pressão de todas as direções, intensificando-se com a profundidade. Ishiro esperava reproduzir essa sensação em fio de água, acumulando pressão ao longo de cada segmento do fio de água, transmitindo-a para a ponta. Se ele conseguisse reunir essas forças em um único ponto, o impacto poderia ser devastador. Somado à velocidade inerente do fio de água, Ishiro acreditava que se essa ideia funcionasse, ela superaria a maioria das técnicas de liberação de água, talvez até rivalizando com a famosa e destrutiva liberação de vento. No momento era apenas uma teoria. Manter uma pressão constante e constante na água exigia um controle de chakra cuidadosamente organizado em camadas, o que exigiria um desenvolvimento adicional. Ishiro não tinha pressa. Mesmo gênios como Kakashi ou o quarto Hokage levaram anos para criar seu jutsu característico. Contanto que tivesse um conceito viável e tempo para experimentações repetidas, ele estava confiante de que teria sucesso. Tendo definido a compressão como objetivo, alguns dias depois, Ishiro embarcou em uma nova rodada de treinamento de nível C. Desta vez, a jornada não foi nem de longe tão tranquila. Primeiro, ele não estava familiarizado com o chakra da natureza da água. Segundo, ele havia se acostumado tanto a canalizar o chakra da natureza da terra que seu corpo resistia a qualquer mudança. Em suma, aprender a teia da água foi uma batalha árdua. Felizmente, o fio de água usava muito menos chakra do que o muro estilo terra, então ele podia lançá-lo com mais frequência a cada dia.
Após cerca de 300 tentativas frustradas, ele finalmente conseguiu seu primeiro sucesso. Um jato fino de água, semelhante a um laser com cerca de 10 metros de comprimento, perfurou um alvo de pedra, formando um pequeno buraco do tamanho de um dedo. Contra a carne, isso seria suficiente para perfurar um corpo humano. Àquela altura, o fio de água era pelo menos minimamente letal, mas usá-la em combate real ainda estava fora de questão. Ishiro tinha acabado de aprendê-la, tendo conseguido uma vez, sem nenhuma variante de selamento parcial ou testes ambientais concluídos. Se o jutsu falhasse ou a mira fosse ruim no meio da batalha, ele estaria em apuros. Ishiro estimou que precisaria de centenas de tentativas para atingir o mesmo nível de maestria que tinha com a muralha do estilo terra. No entanto, seu estoque de refeições medicinais estava quase no fim. Quando terminou com a muralha do estilo terra, restavam-lhe 27 porções. Mais de 23 delas foram para tentativas de fio de água, deixando menos do que o suficiente para 2 dias. Ele suspirou diante das dificuldades do treinamento ninja. Seria ótimo ter as enormes reservas de chakra de Naruto, o suficiente para usar jutsus à vontade, ou criar um exército de clones das sombras para multiplicar seu treinamento. Mas o mundo ninja dificilmente era o mangá de sangue quente que aparentava ser, e a superioridade da linhagem frequentemente decidia o destino de alguém. Ainda assim, ele planejava passar o que restava de suas refeições medicinais refinando ainda mais o fio d'água, pelo menos para se acostumar razoavelmente com ele. Nesse momento, porém, chegou uma convocação da Anbu. A caminho do escritório do Tsuchikage, Ishiro descobriu que não só ele, mas também Bunji e Meisha estavam lá. Logo, o mesmo grupo de jounin de alto nível que ajudara a selar os 5 caudas também chegou, junto com os especialistas que desenvolveram o selo dos 5 elementos. Basicamente, todos os especialistas em selos de Vagakuri estavam reunidos. Depois que todos foram contabilizados, o Anbu os conduziu ao escritório do Tsuchikage. Lá dentro, Onoki estava sentado como de costume, acompanhado por 4 anciãos em cadeiras extras, 2 mais velhos que Onoki, um homem e uma mulher, que serviam como conselheiros desde o reinado do segundo Tsuchikage, e 2 que tinham aproximadamente a mesma idade de Onoki. Uma ninja conhecida por suas proezas administrativas e um ninja que havia sido uma elite na geração de Onoki. Esses 5 formavam o atual Alto Conselho de Vagakuri. A presença simultânea deles, além de todos os especialistas em selamento, significava que algo importante estava acontecendo. Algo deu errado com os Jinchuriki de novo? Ishiro se perguntou. Ele viu as expressões calmas dos altos escalões e percebeu que não parecia uma emergência. Como não lhe cabia falar fora de hora, ele ouviu em silêncio. Assim que todos se acomodaram, o ancião de meia-idade se dirigiu a eles. O Lorde Tsuchikage os reuniu aqui por 2 motivos. Primeiro, queremos discutir a expansão da unidade de selos da divisão de barreiras, agora que vocês conseguiram conter os 5 caudas furioso com o selo dos 5 elementos. Precisamos conversar sobre o desenvolvimento de mais especialistas em selamento. Ele fez uma pausa, olhando Ishiro com aprovação, e então continuou. Em segundo lugar, depois daquele incidente, nosso Jinchuriki dos 5 caudas não é mais capaz de assumir suas responsabilidades. Precisamos considerar a nomeação de um novo Jinchuriki e descobrir a melhor abordagem de selamento. Vamos abrir espaço para sugestões. Ele se virou para um jounin conhecido como Min, o chefe da divisão de selamento e um dos conjuradores de selos dos 5 caudas, e disse: Capitão Min, você tem alguma recomendação? Min viera preparada. Considerando que o novo selo dos 5 elementos havia exposto a escassez de talentos em selamento, ela apresentou um plano de expansão. Onoki e o conselho ouviram atentamente, mas quando questionada sobre como treinar mais especialistas em selamento, Min deu de ombros. Tarefas diárias padrão da divisão de selamento, como criar pergaminhos de armazenamento, dificilmente aprofundavam a proficiência em selamento no mundo real. Muitos mestres em selamento nunca haviam praticado selamento em larga escala? Certamente não conseguiriam aprimorar uma habilidade como aquela soltando uma besta com cauda periodicamente apenas para recapturá-la. A sala ficou em silêncio. Os líderes entendiam que o selamento avançado era difícil de dominar. Nenhum deles parecia especialmente chocado ou decepcionado. Onoki olhou para Ishiro e perguntou: Ishiro, você propôs e ajudou a projetar o selamento dos 5 elementos. Antes disso, você também elaborou um método de treinamento em 3 partes para o selamento de nível B. Seu pensamento é mais amplo do que o da maioria. Tem alguma ideia? Um pouco surpreso por ter sido destacado, Ishiro refletiu brevemente e então falou: talvez possamos tentar desenvolver artes de selamento mais inovadoras. No momento, a maioria dos nossos produtos selados gira em torno da criação de pergaminhos de armazenamento, o que não exige muito da técnica do usuário. Se mais pessoas tentassem criar selos, debateriam e testariam ideias, o que poderia ajudá-las a crescer no processo. O rosto de Bunji se iluminou. Ele tem razão. Afinal, eu só era capaz de usar um selo de rank A. Mas trabalhar recentemente no selo dos 5 elementos elevou minha técnica a um novo patamar. E não sou o único. Outros que participaram também melhoraram drasticamente. Alguns outros concordaram, assentindo. Onoki também se animou. Ele reconheceu a lógica de um mestre de selamento de nível A. Mas após pensar um pouco, suspirou. Isso é definitivamente viável. Mas como encontraríamos um fluxo constante de novas ideias? É mais difícil do que apenas aprender sobre selos existentes. De fato, se as ideias fossem tão abundantes, elas não estariam nessa situação. Nesse ponto, Meisha acrescentou: poderíamos ir além da divisão de barreiras. Por exemplo, podemos ver o que os alunos da academia podem inventar. Claro, a maioria das ideias deles pode ser ingênua, mas também podem gerar avanços. Seus olhos se arregalaram com a sugestão. Meisha se inspirou na abordagem inovadora de Ishiro. Livre das mentalidades da geração anterior, Ishiro provou que conceitos improváveis podem dar frutos. Talvez outras crianças pudessem fazer o mesmo.
Capítulo 23. A sugestão de Meisha foi rapidamente adotada, e todos discutiram detalhes específicos da implementação. Em seguida, passaram para a segunda questão. Os líderes de alto escalão eram extremamente cautelosos ao selecionar um novo Jinchuriki. Embora houvesse muitos ninjas talentosos na vila, leais o suficiente para servir, o verdadeiro desafio estava em como selar a besta com cauda para que o novo hospedeiro pudesse controlar seu poder. O selo dos 5 elementos, embora eficaz, era forte demais, era excelente para trancar a besta, mas dificultava o uso do chakra da besta com cauda pelos Jinchuriki. Portanto, eles discutiram maneiras de ajustar o equilíbrio dos 5 chakras elementais usados no selo, com base na própria natureza do Jinchuriki. Por exemplo, se a afinidade do Jinchuriki fosse a liberação da terra, os outros 4 elementos do selo poderiam ser fortalecidos enquanto a porção da natureza da terra estaria um pouco enfraquecida. Dessa forma, os 5 elementos ficariam ligeiramente desequilibrados, permitindo que o poder da besta vazasse. Então, se surgisse uma situação perigosa, o Jinchuriki poderia aumentar a porção da terra no selo, restaurando o equilíbrio e impedindo uma fuga. Após mais debate sobre a melhor forma de ajustar esses índices, e como deixar espaço para melhorias futuras, eles chegaram a um consenso. Essa reunião gerou grande progresso e os assessores, tendo resolvido as questões mais urgentes, estavam visivelmente mais tranquilos. Assim que a discussão estava terminando e Onoki estava prestes a dispensar todos, Ishiro de repente expressou outra ideia. Lorde Tsuchikage, é possível dividir uma besta com cauda em 2 e selar cada metade em um Jinchuriki separado? Dessa forma, não só a pressão de selamento seria reduzida, como o dano causado se uma das metades entrar em frenesi também seria menor. Todos os presentes ficaram perplexos. Ninguém jamais havia feito tal pergunta, mas pensando bem parecia plausível. Afinal, um Jinchuriki raramente liberava a besta com cauda completa de uma só vez. Mais frequentemente, eles consumiam uma parte de seu chakra para combates de nível Kage ou até mais avançados. Uma besta dividida ao meio ainda era praticamente infinita comparada ao padrão de um ninja comum. No entanto, se alguma vez se soltasse, causaria muito menos dano. Se realmente funcionasse, poderia aumentar ainda mais a força de combate de alto nível da vila. Observe que Vagakuri tinha 2 bestas com cauda, ambas em estado precário, exigindo esquadrões dedicados para vigiar os Jinchuriki. Se cada besta com cauda grande fosse transformada em 2 bestas menores, presumivelmente a carga sobre cada Jinchuriki seria aliviada e a vigilância poderia ser reduzida. Selar metade de uma besta também seria mais facilmente acessível à vila. Naturalmente, todos ficaram animados, mas não tinham ideia de como dividir uma besta com cauda. No fim, a proposta de Ishiro foi como plantar uma semente na mente deles. Talvez alguém descobrisse um método um dia. Quando a reunião terminou, Ishiro e os outros se retiraram. Vários Jounin permaneceram para finalizar os detalhes. Se a besta com cauda poderia ser dividida ou não, eles ainda precisavam planejar um novo selamento adequado para os 5 caudas. Desta vez, pretendiam selar a besta por completo, o que era mais difícil do que da última vez. E a liderança ainda precisava discutir os detalhes com os Jounin de alto escalão envolvidos. Nos dias seguintes, Ishiro consumiu o restante de suas refeições medicinais e dedicou sua energia às suas tarefas na divisão de barreiras. Ele precisava acumular uma grande quantidade de pontos de contribuição para adquirir um ninjutsu de percepção. A última de suas refeições medicinais permitiu que Ishiro praticasse a técnica do fio de água dezenas de vezes, aumentando um pouco sua proficiência. Mesmo assim, ele ainda estava longe de dominá-la completamente. Atualmente sua taxa de sucesso girava em torno de 50%, e sua velocidade de formação de selos ainda era inferior a 2 selos de mão por segundo, sem falar nos selos simplificados. No entanto, a melhor era óbvia, sua compreensão da liberação de água havia se aprofundado visivelmente. Agora, mudar seu chakra para o modo de água exigia pouco esforço consciente. Isso tornava a execução do fio da água pelo menos um pouco mais fácil do que antes. Ele também obteve um benefício inesperado, possivelmente o efeito da comida medicinal. Ishiro descobriu que ao aprender ambos os ninjutsus, sua força física havia aumentado um pouco, elevando suas reservas totais de chakra para aproximadamente 2,1 graus Celsius. Ele não tinha certeza se isso era permanente ou apenas residual. Imediatamente após terminar as refeições medicinais, sua capacidade de chakra subiu para cerca de 3 graus Celsius, mas nos dias seguintes caiu novamente, estabilizando-se em 2,1 graus Celsius. Ansioso para avaliar seu progresso, Ishiro decidiu lutar com Ikura. Recentemente, Ikura havia tirado uma licença para treinar ao ar livre. Quando retornou, estava visivelmente diferente. Embora sua voz ainda fosse suave, ele exalava uma intenção assassina latente que deixava todos nervosos. Ishikawa-sensei atribuiu isso às experiências difíceis durante seu tempo fora, dizendo que Ikura só precisava de um tempo para se reajustar. Logo, ele pareceu retornar ao seu jeito tranquilo de sempre. Então, como havia prometido, desafiou Ishiro para uma partida. Ishiro foi derrotado de forma contundente, quase instantaneamente. Na verdade, Ishiro suspeitava que Ikura tivesse atingido o nível de Chunin, pois lutar contra ele não era diferente de enfrentar aquele ninja da névoa naquela noite. Enfrentando um inimigo do nível Chunin em combate corpo a corpo, Ishiro, que era relativamente mais fraco em Taijutsu, não teve chance de revidar. Durante seus estudos de ninjutsu, Ishiro perguntou a Ikura se ele também havia aprendido uma técnica de nível C. Ikura admitiu que já a havia aprendido há algum tempo, mas que só a havia dominado recentemente, durante seu tempo fora. Ishiro então brincou que voltaria para uma revanche assim que aprendesse um jutsu de nível C. Mas o muro estilo terra que Ishiro aprendeu era puramente defensivo, e se ele conseguisse pegar Ikura desprevenido, não faria sentido erguer um muro. Com a situação mudando, ele agora
agora havia aprendido uma técnica incompleta de fio de água, ele queria lutar novamente. No entanto, Ikura não aparecia para as aulas havia dias. Estando no ano da formatura, muitos deles treinavam de forma especializada fora da escola, assim como Ishiro, que praticava ninjutsu fora do campus após pedir licença, ou aqueles que, seguindo o exemplo de Ishiro, encontraram estágios departamentais que lhes proporcionavam campos de treinamento seguros. Depois de mais de meio mês, a divisão de barreiras havia concluído suas tarefas de expansão, e Ishiro, depois de lidar com toda a papelada, encontrou um tempinho livre. Naquele dia, ele encontrou Ikura na escola. Ao saber que Ishiro havia aprendido um jutsu e queria treinar, Ikura concordou imediatamente. Eles notificaram Ishikawa-sensei, que então designou um jounin de plantão na escola para supervisioná-los. Eles se mudaram para uma área mais tranquila para lutar. Como o objetivo era testar o jutsu, Ikura não se esforçou ao máximo. Ele igualou a velocidade e a força de Ishiro para ver quem melhor aproveitava a oportunidade para lançar ninjutsu. No início, Ishiro deu o primeiro passo. Ele tinha uma grande vantagem ao usar a técnica de substituição, tendo simplificado os 4 selos normais para 3, que ele conseguia completar em cerca de 1 segundo. Esquive-se do ataque de Ikura com a substituição e, em seguida, inicie um ninjutsu ofensivo. Ishiro começou a formar os 18 selos do fio de água. No entanto, com menos de 2 selos por segundo, levou cerca de 10 segundos para terminar, enquanto Ikura, assustado com a substituição de Ishiro, simplesmente usou o mesmo intervalo para conjurar a muralha do estilo da Terra. Ele precisou de apenas 9 selos a uma velocidade de aproximadamente 2,5 selos por segundo, completando-a em menos de 4 segundos. Quando a muralha de Ikura foi erguida, Ishiro ainda precisou de mais 5 segundos para desencadear seu jutsu. Felizmente, o fio de água disparou rapidamente, abrindo um pequeno buraco na muralha do estilo da Terra, e a luta terminou ali. Contornando o muro, Ikura estudou o pequeno buraco e não tinha certeza se deveria continuar. Em 2 palavras, os sentimentos de Ikura eram: é isso? Depois de um momento, ele balançou a cabeça. Sua velocidade com a técnica de substituição é incrível. O que? 3 selos por segundo. Mas você lança um jutsu de nível C com menos de 2 selos por segundo? E esse é todo o dano que causou? Parado ali perto, o observador Jounin suspirou. A substituição de Ishiro parecerá brilhante, e o Jounin se preparara para intervir caso Ikura se metesse em encrenca. Mas, num piscar de olhos, o ímpeto de Ishiro desapareceu completamente, substituído por um lançamento lento e desajeitado de fio d'água. Ishiro só conseguiu admitir timidamente que não adiantava continuar. Ikura até se conteve para deixá-lo lançar ninjutsu sem ser perturbado, só para ele errar. Acho que não pensei direito nisso, murmurou. Minha primeira técnica de rank C era puramente defensiva, não adianta montar uma parede no meio de um ataque surpresa. Essa é a situação de um ninja iniciante. Até mesmo alguém como Ishiro, que possuía 2 técnicas diferentes de rank C, já era considerado excepcional entre os alunos da academia. A maioria dos ninjas só aprende sua primeira técnica de rank C perto de Chunin. Sasuke, que realizou uma grande bola de fogo logo após se formar, impressionou o próprio Kakashi. Portanto, nos estágios iniciais da carreira de um ninja, as batalhas se resumem em grande parte a trocas diretas de taijutsu. Capítulo 24. Sentindo-se envergonhado demais para mostrar o rosto, Ishiro parou de frequentar a academia ninja, exceto quando absolutamente necessário para praticar ferramentas. Faltava apenas 1 ano para a formatura, marcando o fim do período de proteção aos novatos. Ishiro sentia entusiasmo e ansiedade pela vida além da Vila dos Novatos. Embora o mundo exterior fosse vasto e fascinante, também era repleto de perigos. No mundo ninja, shinobi errantes não são incomuns. Entre eles, há muitos nukenes de vários países, além de indivíduos que nunca pertenceram a uma vila, eles aprenderam a extrair chakra por meios não oficiais. Esses ninjas desonestos não têm base fixa e vagam pelas terras, aceitando missões por meio da rede de recompensa subterrânea para sobreviver. Geralmente, as grandes nações relutam em persegui-los implacavelmente, pois a relação custo-benefício é muito alta. Não só alguns deles podem ser formidáveis, como até mesmo desonestos de nível mais baixo, se encurralados, podem adotar táticas de guerrilha, como emboscar novos genins, causando pesadas perdas para uma aldeia. Além disso, a existência de ninjas errantes pode, às vezes, ajudar a resolver missões às quais uma vila não quer estar diretamente vinculada. Tarefas altamente perigosas, por exemplo, podem ser anunciadas na rede subterrânea, pagando significativamente menos do que uma comissão oficial da vila. Mas com dinheiro suficiente, sempre haverá quem se arrisque. É claro que a confiabilidade desses ninjas não se compara às missões mais limpas realizadas pelas vilas ocultas. Mesmo assim, muitos estão dispostos a contratá-los pelo preço certo. De fato, em tempos posteriores, o próprio Onoki contratou secretamente a Akatsuki para alguns contratos quase relacionados à guerra. O acordo cria um equilíbrio delicado. Ninjas errantes preenchem certas lacunas no mercado, enquanto as vilas ocultas os deixam existir, na maior parte do tempo. No entanto, a maioria dos ladrões prefere não provocar as vilas ocultas. Na era posterior ao desaparecimento de Hashirama e Madara e antes do surgimento de Nagato, um único ninja ainda não era páreo para uma vila inteira. Embora as vilas temam a mera soma de vários ladrões, raramente temem um único, se um ladrão excessivamente ousado chamar muita atenção. A equipe de inteligência da vila investigará seus antecedentes e enviará especialistas para eliminá-lo. Uma ameaça maior à vila, no
entanto, vem dos ninjas desaparecidos que estão entre esses vilões. Os ninjas desaparecidos se separaram de suas vilas devido a rancores e são mais propensos a se vingar, e eles carregam consigo informações privilegiadas, então a liderança da vila tenta eliminá-los, destacando pessoal especializado para a tarefa. Portanto, para os genin recém-formados, o maior perigo no mundo ninja não são tanto os alvos das missões oficiais, mas os ninjas desaparecidos que podem aparecer aleatoriamente. Ishiro, embora ainda não tivesse se formado, já trabalhava há alguns anos e ouvia histórias de colegas sobre o quão brutal o mundo ninja podia ser. Excluindo guerras em larga escala, a principal causa de morte de um ninja costuma ser nas mãos de traidores de sua própria aldeia. Embora o enredo canônico apenas destaque Deidara como o ninja desaparecido de Iva, em oposição aos muitos desertores famosos de Konoha, isso não significa que Iva seja imune ao problema. Ele simplesmente nunca é descrito em detalhes. Ninja é uma profissão de alto risco. A maioria se adapta ao ambiente hostil, forjando uma forte vontade pelo bem de sua aldeia. No entanto, uma pequena minoria escolhe a si mesma em vez de sua aldeia. Em apuros, esses ninjas podem desistir de missões por medo de sua própria segurança. Mas desertar em momentos críticos pode encerrar a carreira de um shinobi, e normalmente a aldeia os condena à prisão ou até mesmo à execução. Muitos que não aceitam essa punição optam por desertar, alimentando as fileiras de ninjas desaparecidos. Ishiro não esperava se tornar extremamente forte no ano seguinte. Ele só esperava ganhar capacidade de autodefesa suficiente para sobreviver a uma emboscada de um ninja desaparecido. Ele queria aprender muitas coisas: ninjutsu médico, ninjutsu sensorial, jutsu defensivo e ofensivo, ninotaijutsu, genjutsu. Mas a aptidão do seu corpo era limitada. Graças ao seu extraordinário poder espiritual, a habilidade de Ishiro em controlar o chakra já havia diminuído em grande parte a diferença entre ele e os verdadeiros gênios. É verdade que Kura podia esmagá-lo em combate direto, mas comparado ao resto da classe, Ishiro já era excepcional. E em termos de suporte e utilidade, ninguém em sua classe se igualava a ele, especialmente na divisão de barreira. Era por isso que o alto comando valorizava tanto. Quando forçado a escolher onde focar, Ishiro tomou essa decisão quando percebeu que suas reservas de chakra eram muito limitadas. O ninjutsu médico foi o primeiro a desaparecer. Seu chakra mal era suficiente para curar a si mesmo ou aos seus companheiros de equipe. O nintaijutsu, taijutsu potencializado pelo chakra, foi o próximo. Ele descobriu logo cedo que seu taijutsu bruto estava bem atrás dos outros colegas. Então mesmo aprender Nino Taijutsu só o ajudaria a se aproximar, não a capitalizar suas melhores habilidades. Genjutsu havia atraído Ishiro a princípio, e ele havia lido todos os livros didáticos da academia sobre ilusões. No entanto, Iwagakure tinha uma tradição limitada nesse domínio, não havia nem de longe as ilusões encontradas, digamos, no clã Uchiha. E com o pequeno estoque de chakra de Ishiro, investir em ilusões parecia pouco promissor. Ele também não tinha ilusões avançadas na biblioteca de Iva, já que as ilusões naquela época enfatizavam como quebrá-las, não como lançá-las. Então Ishiro decidiu usar técnicas de selamento. No início, elas o auxiliariam em funções de apoio, mais tarde, poderiam aumentar substancialmente seu potencial de combate. Atualmente, Ishiro as utilizava para aprimorar sua própria capacidade de luta de duas maneiras: selando ninjutsu em pergaminhos e gravando runas em seu corpo para armazenar armas. Selar um jutsu em um pergaminho era conhecido em teoria. Shikamaru havia usado algo semelhante na história original, mas as restrições eram consideráveis. O chakra do ninjutsu selado deve corresponder ao do usuário que fez o pergaminho, ou então ele se soltaria. Em termos mais simples, você deve produzir o pergaminho, conjurar o ninjutsu, selá-lo pessoalmente e então usá-lo. Além disso, para implantar o jutsu selado, você ainda precisa formar os selos de mão corretos para liberar o selo, embora seja menos chakra do que o lançamento original. Quanto maior o nível do jutsu selado, mais avançado o selamento e, portanto, mais chakra necessário para liberá-lo. Finalmente, criar esses pergaminhos de ninjutsu era um processo demorado e sujeito a erros, então poucos ninjas se importavam. Ishiro, no entanto, viu potencial na abordagem de Shikamaru. Se faltava poder de combate direto, por que não usar um pouco de astúcia? Sua habilidade em técnicas de selamento estava entre as melhores da geração atual de Iwagakure. Fazer um pergaminho de ninjutsu de nível C era viável. Como membro da divisão de barreiras, ele podia comprar materiais por uma fração do custo externo. Seu controle preciso de chakra significava que depois de aprender o processo, sua taxa de sucesso na criação de pergaminhos era bastante alta. Ele só falhou algumas vezes no início. Agora, qualquer tentativa de criar um pergaminho em branco tinha sucesso garantido. Mas forjar o pergaminho em branco era apenas metade do processo. O próximo passo era selar um jutsu nele. Isso era incrivelmente difícil e tinha baixa taxa de sucesso. Depois de algumas missões especialmente lucrativas, Ishiro tinha uma boa quantia de dinheiro, então gastou 100 conjuntos de materiais por 1 milhão de ryu. Depois, passou um mês inteiro produzindo pergaminhos. Restrições de chakra significavam que ele só conseguia fabricar 3 ou 4 por dia. Ele ainda tinha seu trabalho normal para fazer. Mesmo isso só era possível porque seu excelente controle de chakra mantinha o custo de chakra por pergaminho abaixo de 1 C. Caso contrário, ele conseguia produzir no máximo 2 pergaminhos por dia. Depois de concluir os 100 pergaminhos em branco, Ishiro passou mais 2 meses tentando selar ninjutsu neles. Sua taxa de sucesso era abismal. No final, ele os usou todos, produzindo apenas 5 pergaminhos de ninjutsu completos, 3 para a parede estilo terra, 2 para o fio de água.
Ele também tentou selar as 3 técnicas básicas, mas descobriu que ilusões ou jutsus intangíveis não podiam ser selados, apenas jutsus que formavam uma entidade física. Mas não foi um desperdício total. A prática repetida de selar o fio de água também aprimorou seu domínio da técnica. Ao final, sua taxa de sucesso era visivelmente maior, e ele conseguia formar cerca de 2,2 selos por segundo. Ainda assim, ele não havia reduzido o total de selos necessários, indicando que ainda não a havia dominado completamente. Como a vida tinha sido relativamente calma e seu trabalho se tornou mais tranquilo após a guerra, ele não estava arrecadando grandes somas com tarefas especiais. O resultado foi que seus pontos de contribuição acumulavam lentamente. Felizmente, a divisão de barreiras reconheceu os talentos de Ichiro e elevou seu status. Quando ingressou, ganhava apenas um salário miserável na sala de dados. Mais tarde, após o incidente com o ninja da névoa, tornou-se funcionário efetivo com crédito mensal para 3 tarefas de nível C, o que lhe rendeu 150 mil ryu mais 30 pontos de contribuição. Ele também recebia 10 pontos de contribuição para cada pergaminho de armazenamento que produzia. Durante a guerra, como a vila precisava desesperadamente de pergaminhos de armazenamento, Ichiro fez fortuna em contribuições, o que a ajudou a comprar conhecimento de selamento de nível B. Mas com o fim da guerra, essa renda extra secou. Agora, porém, a divisão havia melhorado ainda mais a patente e os benefícios de Ichiro, equiparando-os ao nível de Meisha. A cada mês, ele ganhava 200 mil rios, mais o equivalente a 2 missões de patente B, 600 mil rios no total e 200 pontos de contribuição. No entanto, à medida que seu corpo amadurecia, seus custos de treinamento também aumentavam. Por mais que tentasse, nunca tinha pontos de contribuição suficientes para comprar o equipamento de alto nível que desejava. Na verdade, ele percebeu que tinha menos pontos do que logo após comprar o fio d'água. Quanto a dinheiro, ele conseguia economizar bastante a cada mês. Somando-se ao bônus de missão de nível S, ele dificilmente tinha falta de ryu. Agora, ele se arrependia um pouco de ter usado preciosos pontos de contribuição para comprar ferramentas ninja antes. Em tempos de paz, muitos comerciantes da vila vendiam equipamentos por ryu, então ele poderia ter economizado seus pontos para itens mais especializados. Mas ele não podia voltar no tempo. Capítulo 25. Além de criar pergaminhos que selavam o ninjutsu, Ichiro também gravou selos em seu corpo para armazenar diversas armas. Por exemplo, em seu pulso esquerdo, ele tinha um selo com a inscrição lâmina, que guardava uma espada longa, e em seu pulso direito, um selo com a inscrição substituto, que continha uma tora de madeira para uso com a técnica de substituição. Ele também havia gravado selos em ambos os tornozelos, cada um contendo um suprimento de itens comumente necessários para ninjas viajantes. A bolsa de cinto de Ichiro guardava seus equipamentos habituais para o treino diário, enquanto os selos de tornozelo guardavam reservas. Esses selos eram gravados com tinta especial que combinava com a cor de sua pele, tornando-os quase invisíveis se você não olhasse atentamente. Ichiro então gastou uma grande quantidade de ryu em uma loja de ferramentas ninja, principalmente em shurikens, kunai e marcadores explosivos, todos consumíveis. Como a academia só fornecia ferramentas de treinamento de madeira, Ichiro queria se familiarizar com o peso e a potência das armas de verdade antes de se tornar oficialmente um ninja. Ele também substituiu sua lâmina de treino por uma espada longa padrão de shinobi. Embora Ichiro planejasse se concentrar em ninjutsu, suas reservas de chakra ainda eram limitadas, então ele teve que recorrer ao taijutsu por enquanto. Portanto, ele não poupou esforços para escolher uma lâmina de alta qualidade. Ao testá-la, descobriu que era muito mais afiada e resistente do que uma kunai típica. Mas isso ainda não era preparação suficiente. Como seu progresso com a teia da água havia estagnado, Ichiro começou a estudar também a liberação de terra, lança de terra. Ele ficou surpreso ao descobrir que consumia muito mais chakra do que o fio de água ou a parede estilo terra, cerca de 2,5 graus Celsius. O total de chakra de Ichiro havia subido recentemente para cerca de 2,9 graus Celsius, mas ele ficou surpreso com o quanto a lança de terra o consumia. Quase desistiu de aprender. No entanto, a arma de lança de terra era o ataque mais forte que ele poderia realisticamente esperar realizar naquele momento. Seu objetivo era simples, conseguir lançá-la, não necessariamente dominá-la. Mesmo que levasse muito tempo e selos de mão lentos, semelhante a como Zabuza usava a prisão de água, tudo bem. Talvez, em alguma circunstância especial, ele tivesse a chance de configurá-la. Não importava quantas restrições tivesse, um jutsu ofensivo forte era melhor do que nenhum. Veja o terceiro Hokage. Sem o selo do Ceifeiro da Morte, ele não teria sido capaz de forçar Orochimaru a um impasse. Essa técnica tinha muitas desvantagens, mas com a configuração certa, ainda assim infligia um golpe pesado. Então, quando Ichiro percebeu que fio de água não melhoraria tão cedo, lança de terra se tornou sua maior prioridade. Ele já tinha uma vantagem no ninjutsu, seu controle de chakra havia melhorado bastante e ele havia aprendido 2 jutsus de nível C, acumulando bastante experiência. Além disso, a muralha de estilo terra também era baseada na terra, sua especialidade. Ichiro se recusava a acreditar que levaria mais de meio ano para simplesmente conjurar a lança de terra. Quando aprendeu a muralha do estilo terra, as refeições medicinais o permitiram praticar de 300 a 400 vezes ao longo de 9 dias, o que foi suficiente para dominar a técnica e sobreviver. Agora, com o único objetivo de usar a lança de terra, não dominá-la completamente, com uma experiência ainda maior em controle de chakra. Ele tinha certeza de que umas 100 tentativas seriam suficientes para o sucesso. Mas tempo e chakra eram preciosos, então Ichiro decidiu por um caminho mais rápido.
Gastou 1 milhão de Ryu para enviar uma missão de nível B em busca de um Chunin que dominasse a lança de terra para guiá-lo. Esse milhão foi o restante das economias de Ishiro depois de sua maratona de compras que o deixou sem um tostão. Gastar 1 milhão de Ryu em uma missão de nível B o colocou no último lugar da escala de pagamento dessa categoria. A missão também era um tanto complicada. 7 dias consecutivos de orientação diária sobre a arma de lança de terra. A equipe de missões achou que era muito trabalhoso para um nível C, então a elevou para nível B, na esperança de atrair um Chunin qualificado. Demorou cerca de 5 ou 6 dias até que alguém aceitasse o trabalho. Naquele mesmo dia, o Chunin contratado, chamado Anley, encontrou Ishiro. Exultante, Ishiro levou avidamente a uma área aberta aleatória para demonstração. Anley inicialmente queria um campo de treinamento mais formal, especialmente porque a lança de terra era um jutsu ofensivo e uma tentativa descuidada poderia ferir os espectadores. Mas assim que Ishiro a executou, pressionando a palma da mão no chão após formar os selos, nada aconteceu. Ou, para ser mais exato, não houve nenhuma lança, apenas um leve tremor na terra a poucos metros de distância. Anley ficou perplexo. Como exatamente ele deveria aprimorar a técnica daquele garoto? A missão anunciada por Ishiro era de fato vaga. Ao ver a expressão perplexa de Anley, Ishiro sentiu-se constrangido e explicou cautelosamente. Tudo o que preciso hoje, senpai, é que você descubra por que minha lança de terra não consegue penetrar a superfície. Eu consigo conjurar a parede de estilo terra sem problemas. Anley, embora se sentindo enganado, lembrou-se de que Ishiro ainda era uma criança em sua própria aldeia e engoliu a frustração. Deu a Ishiro uma explicação detalhada sobre como controlar a arma de lança de terra difere da muralha de estilo terra. Então foi embora sem olhar para trás. Ishiro, no entanto, sentiu como se um véu tivesse sido levantado. A lança de terra poderia se parecer com a muralha de estilo terra, erguendo pilares de pedra do chão, mas exigia que o chakra formasse uma lança subterrânea primeiro e depois explodisse instantaneamente para atingir. Em comparação, a muralha de estilo terra canalizava o chakra para construir gradualmente uma barreira de terra do chão para cima. Portanto, usar o mesmo método para a parede estilo terra não produziria arma de lança de terra. Energizado por esse conhecimento, Ishiro sentiu-se confiante de que aprenderia a usar a arma de lança de terra em breve. Segundo dia, quando Anley retornou, Ishiro modificou sua abordagem. Formou selos novamente e pressionou a palma da mão no chão. Desta vez, a terra se elevou em cerca de uma dúzia de pequenas elevações. Não uma lança de fato, mas um grande salto em relação ao efeito zero de ontem. Anley ficou bastante surpreso e não subestimou mais Ishiro. Afinal, isso foi apenas um dia após seu primeiro conselho. Ishiro só tinha chakra suficiente para uma única tentativa. Melhorar tanto em apenas uma tentativa demonstrava um talento extraordinário, que Anley respeitava. Ele então deixou de lado sua impaciência e explicou como direcionar a lança de terra para subir precisamente onde se deseja, e então foi embora. Ele queria ver se Ishiro daria outro salto no dia seguinte. Terceiro dia, Ishiro chegou com cerca de 20 círculos desenhados no chão. Sob a supervisão de Anley, ele formou selos, tentando erguer pontas de terra precisamente a partir desses círculos. O resultado? Ishiro conseguiu 16 montículos de pedra, com apenas os 5 primeiros atingindo círculos com precisão. Os demais ficaram progressivamente desalinhados, e os últimos foram novamente aleatórios. Anley respirou fundo. Se eu tivesse aprendido tão rápido quando meu companheiro de equipe precisou de mim, talvez ele não tivesse morrido. Deixando para trás aquela lembrança sombria, ele explicou os erros de Ishiro mais uma vez. Dia 4. 10 elevações surgiram perto dos círculos pretendidos, enquanto as demais não estavam muito distantes. Nada do caos do dia anterior se repetiu. Anley então começou a ensinar Ishiro a afiar as pontas das lanças. Ishiro ouviu atentamente, mas ficou um pouco confuso. A missão original apenas pedia que ele apontasse os erros de Ishiro a cada dia. Mas agora Anley o ensinava proativamente o próximo passo. Isso ia além da função oficial. Era quase como um professor instruindo um aluno. Mesmo assim, ele não reclamou. Ele absorveu tudo. Dia 5. Ishiro conseguiu produzir 2 pedaços que quase pareciam lanças de verdade, embora nem de longe afiados. Como estava focado em moldar a lança, perdeu um pouco de precisão. Apenas os 5 primeiros pedaços atingiram os círculos com precisão. Anley deu-lhe algumas dicas finais antes de anunciar. Eu já te ensinei tudo o que podia. Agora você só precisa praticar bastante. Meu contrato está encerrado. Ishiro assentiu em agradecimento. Eles haviam combinado 7 dias, mas ele já havia aprendido mais do que o suficiente em 5. Ele imaginou que pagar 1 milhão de Ryu lhe pouparia pelo menos 3 meses de estudo individual. Ele não conseguia parar de se lembrar de como protagonistas como Naruto alcançaram um sucesso, com mentores fortes como Jiraiya os guiando por anos. Até mesmo um Chunin qualquer havia dado a Ishiro uma ajuda tão substancial para a lança de terra. Imagine o que a tutela pessoal de um Sannin lendário por 3 anos poderia fazer. Infelizmente, embora Ishiro encontrasse Onoki com frequência, não havia nenhum sinal de que o Tsuchikage o quisesse como aluno. Não adiantava se preocupar com isso agora. Depois de entregar a Anley uma declaração assinada de conclusão da missão, Ishiro estava otimista. Em apenas 10 dias, o lança de terra havia passado do nada para um projeto em andamento. Ele entendia os pontos-chave, então, com mais prática, o sucesso estava garantido. Assim, sua agenda foi retomada, praticando lança de terra diariamente e pensando em como financiar o ninjutsu sensorial que desejava. Custava 10.000 pontos, mas ele só tinha cerca de 8.000, e esse total foi diminuindo lentamente à medida que seu treinamento avançava. Cumprir missões estava fora de cogitação. Ele ainda não havia se formado oficialmente, e o mundo além da vila era perigoso. Além disso, um genin recém-formado só podia aceitar missões de rank D, que ofereciam pontos de contribuição triviais. Ele precisava fazer algo grande que agregasse valor real à vila.
Ele concluiu que teria que vir de técnicas de selamento. Tudo mais nele ficava aquém dos melhores ninjas da vila, mas em artes de selamento, ele estava definitivamente perto do topo. Se ele pudesse produzir algo como o selo dos 5 elementos, ele colocou a ideia em prática, retornando à divisão de barreiras e desbloqueando o acesso aos selos de nível B que tecnicamente ele poderia estudar. Ele os havia ignorado propositalmente antes porque exigiam mais chakra do que ele tinha ou duplicavam conceitos que ele já havia aprendido. Mas se quisesse refinar novas ideias ou obter novas inspirações, precisaria de uma ampla base de conhecimento. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 26. A esperança de Ishiro de encontrar inspiração nos arquivos de selamento de nível B da divisão de barreira ainda não havia dado frutos. Quando outra oportunidade inesperadamente se apresentou, Onoki convocou novamente os principais especialistas em selamento da divisão de barreiras. Desta vez, menos pessoas foram convocadas do que antes. Além de alguns jounin, apenas Meisha e Ishiro foram incluídos. Quando Ishiro e os outros chegaram ao escritório do Tsuchikage, os líderes da aldeia já estavam esperando. Assim que o grupo da divisão de barreiras entrou, Onoki iniciou a discussão. Acabamos de receber um convite do Raikage, pedindo que nós e a Vila da Névoa nos juntemos a um ataque surpresa à Terra dos Redemoinhos, para tomar posse das artes de selamento do clã Uzumaki. Agora que temos o selo dos 5 elementos, precisamos mesmo participar do ataque à Terra dos Redemoinhos? Meus conselheiros e eu gostaríamos de ouvir suas opiniões. Só então Ishiro se lembrou da destruição histórica do clã Uzumaki. Em suas memórias, esse evento não foi mostrado em detalhes, mas pelo fato de Uzumaki Kushina ter chegado a Konoha por volta dessa época, ele supôs que deveria estar acontecendo agora. Então, descobriu-se que Komogakuri foi quem instigou a ideia, e parecia que tanto Iwagakuri quanto Kirigakuri se juntaram a eles no cânone. Pensando bem, o momento fazia sentido. Todos os países tinham acabado de terminar a guerra. Embora Konoha tivesse saído vitoriosa, eles sofreram pesadas perdas. E os aldeões poderiam estar relutantes em se comprometer a defender os Uchiyo sob o risco de confrontar 3 grandes nações novamente. Na história original, esse parecia ser o motivo pelo qual Konoha nunca interveio, apenas intervindo depois para acolher Kushina, alguém com grande potencial como a futura Jinchuriki da 9 Caudas, e mover o templo de armazenamento de máscaras do clã Uzumaki. Mas para Ishiro, parecia que o Raikage queria um ataque furtivo antes que Konoha pudesse reagir. Enquanto Ishiro refletia sobre esses pensamentos, os membros da divisão de barreira ao seu redor debatiam o valor das técnicas de selamento do clã Uzumaki. De fato, o Fuinjutsu Uzumaki superava o do País da Terra. Se eles destruíssem o País dos Redemoinhos e se apoderassem do legado do clã Uzumaki, as artes de selamento de Iwagakuri disparariam. No entanto, agora que possuíam o selo dos 5 elementos, não estavam tão desesperados por Fuinjutsu mais avançados. Na guerra mais recente, embora nenhum dos Kage tenha entrado em campo pessoalmente, os Jinchuriki de cada lado apareceram e coletaram informações sobre a situação uns dos outros. O Raikage aparentemente acreditava que o País da Terra, assim como Komogakuri, era infestado por bestas com cauda incontroláveis. Essa era uma suposição que Onoki poderia explorar. Enquanto todos debatiam se valia a pena se aliar a Komogakuri para saquear as técnicas de selamento do clã Uzumaki, Ishiro sugeriu: Tsuchikage-sama, não precisamos necessariamente roubar as artes de selamento deles. Bem, quero dizer, podemos mirar em outra coisa. Por exemplo, poderíamos capturar algumas crianças Uzumaki. Talvez com o tempo possamos cultivar um novo clã Uzumaki aqui mesmo na vila. Vários dos conselheiros seniores se animaram, e até Onoki pareceu tentado. Essa perspectiva de fato não lhes ocorrerá. De qualquer forma, se a terra dos redemoinhos estivesse condenada e eles conseguissem garantir algumas crianças promissoras com sangue Uzumaki, poderiam criá-las como shinobi de Iwa. Nesse ponto, o ancião normalmente silencioso da reunião anterior falou: uma ótima ideia. Não precisamos nos limitar a crianças. Se encontrarmos alguns jovens adultos capazes de ter filhos, isso também funciona. Mesmo que a geração mais velha não esteja disposta a nos servir de todo o coração, contanto que arranjemos parceiros para eles. A próxima geração será criada com lealdade a Iwagakuri. Ishiro ficou momentaneamente atordoado. Nossa, eles estão falando em transplantar à força a linhagem Uzumaki para melhorar a genética do País da Terra. Esses caras são visionários. Não demorou muito para que Onoki e os outros anciões elaborassem um plano: juntar-se à guerra. Seus objetivos seriam duplos. Primeiro, proteger pessoas do clã Uzumaki e segundo, apreender o máximo possível de textos de Fuinjutsu. Ishiro havia subestimado o quão desesperadamente o mundo ninja ansiava por poderes hereditários. O clã Uzumaki podia não ter uma Kekkei chamativa, mas suas enormes reservas de chakra eram um atrativo irresistível. Todos, não apenas Ishiro, sentiam que seu chakra nunca era suficiente. Com Onoki e os conselheiros decididos a atacar, Ishiro decidiu dar um último empurrão. Tsuchikage-sama, poderíamos prometer ajuda ao Raikage, mas vazar a notícia para Konoha para que a folha, a nuvem e a névoa lutem entre si primeiro, enquanto nós ficamos para trás e reivindicamos pessoas e Fuinjutsu furtivamente. Assim, não atacamos abertamente, então os sobreviventes que trouxermos de volta não nutrirão o mesmo ódio por nós, certo? Todos os conselheiros assentiram, agora olhando Ishiro de cima a baixo com interesse. Onoki, um especialista experiente nesse tipo de esquema, sorriu. De fato, com apenas uma dica de Ishiro, ele já havia bolado mais de uma dúzia de maneiras de fazer com que Konoha, Komogakuri e Kirigakuri se destruíssem enquanto Iwa se esgueirava para pegar o saque. Após trocar olhares, Onoki disse à divisão de barreiras:
Tudo bem, já chega para você saber. Este assunto é ultra secreto, então ninguém fala nada sobre ele fora desta sala. Eles concordaram em coro e partiram juntos. Pouco tempo depois, restavam apenas os escalões superiores. Onoki pretendia partir direto para o planejamento da Operação Uzushio, mas uma das conselheiras mais velhas se manifestou. Onoki, o que você acha do Ishiro? Onoki piscou. O que você quer dizer? Ela esclareceu. Estou perguntando se valeria a pena prepará-lo para uma futura função consultiva, ou mesmo como candidato a Tsuchikage algum dia. Outros pareciam visivelmente surpresos. Não era muito cedo para isso? Ao ver a reação deles, a mulher mais velha bufou. Em Vagakuri, a maioria dos ninjas é direta e unida, mas nos faltam aqueles habilidosos em métodos dissimulados. Aquele jovem tem habilidade em ninjutsu e fuinjutsu, além de uma mente livre do pensamento ninja típico. Ele me lembra um pouco o manipulador sombrio de Konoha. Mesmo que não o consideremos como um Kage em potencial, podemos considerá-lo um futuro conselheiro. Onoki refletiu sobre isso e então disse: entendo seu ponto. Vou levar isso em consideração. Não há pressa, então vamos voltar a planejar o Uzushio. Ao ouvir isso, os conselheiros deixaram o assunto de lado. Ishiro não fazia ideia de que sua sugestão casual havia provocado tais discussões. Naquele momento, ele estava muito distraído. Depois que obtivermos o Fuinjutsu do clã Uzumaki, alguma nova ideia que eu tiver ainda será valiosa? Talvez fosse perda de tempo continuar vasculhando a biblioteca de nível B, então ele decidiu mudar de direção. Pouco mais de um mês depois, uma bomba abalou o mundo ninja. A terra dos redemoinhos havia sido destruída. A notícia era grande demais para ser escondida, e de qualquer forma, ninguém queria que fosse ocultada. Junto com os rumores sobre a queda do país, alguns detalhes da guerra vazaram. Quando Ishiro ouviu os rumores pela primeira vez, ele estava praticando a arma de lança de terra. A essa altura, ele já havia aprendido a controlar com precisão o posicionamento da lança, embora os intervalos fossem um pouco curtos. Ele também havia tornado as lanças consideravelmente mais afiadas e um tanto letais. Ele já sabia, desde o último encontro, que a morte de Uzushio era iminente, então, a princípio não ficou surpreso, até ouvir os detalhes impressionantes de como isso aconteceu. Onoki realmente orquestrara um golpe de mestre. Embora concordasse publicamente com o plano do Raikage, ele secretamente deixou a operação escapar para Konoha, por meio de um agente IVA no País do Relâmpago. De forma ainda mais astuta, ele vazou a informação não para a inteligência oficial de Konoha, mas especificamente para a raiz, sob o controle de Danzou. Então Danzou, tendo distorcido a verdade, passou a informação para Hiruzen de tal forma que pintou a missão de Komogakuri como um mero roubo de pergaminhos de selamento de Uzushio. Por meio de mais manipulação nos bastidores, Hiruzen enviou os recém-famosos Sannin, além do reverenciado Presa Branca e um esquadrão de elite da Anbu para reforçar Uzushio. Resultado: Caninos Brancos lutou contra o terceiro Mizukage, enquanto a guarda pessoal do Raikage quase aniquilou Sannin. Jiraiya sofreu ferimentos graves, incluindo Orochimaru e Tsunade, sobrevivendo apenas por uma invocação reversa ao Monte Myoboku. Orochimaru e Tsunade escaparam da captura, mas foram resgatados por Caninos Brancos, que finalmente escaparam do Mizukage. O fiasco ainda não havia acabado. Em retirada, o grupo de Caninos Brancos tentou se reagrupar, mas caiu em uma emboscada em Sunagakure, liderada pelo Kazekage mais forte, o próprio terceiro Kazekage. Junto com Tio, que guardava um profundo rancor, toda a força da Anbu de Konoha foi exterminada. Caninos Brancos, Orochimaru e Tsunade se separaram e fugiram para o País do Fogo. Se o Kazekage não tivesse corrido para pegar sua parte dos despojos dos Uzumaki, ele poderia tê-los matado também. Enquanto isso, por trás de todo esse caos, Onoki nunca lutou pessoalmente. Em vez disso, ele reuniu um pequeno esquadrão de elite, infiltrou-se no território de Uzushio e, sem derramar uma única gota de sangue, saqueou um lote de textos de selamento antes de partir. Outra equipe, incluindo 2 conselheiros de Iva, não invadiu Uzushio. Em vez disso, vasculharam regiões remotas em busca de indivíduos com sangue Uzumaki, capturando-os para trazê-los de volta a Iva, novamente sem recorrer à violência em massa. Assim, além da aniquilada terra dos redemoinhos, a maior perdedora foi Konoha. Como planejado, Danzou assumiu a culpa por passar informações falhas, mas o fiasco ainda custou a Anbu de Konoha uma grande parte de sua elite endurecida, comparável a todas as suas perdas na Segunda Grande Guerra Ninja. Os Sannin foram derrotados, especialmente Jiraiya, que permaneceu no Monte Myoboku convalescendo. Caninos Brancos perdeu a confiança dos aldeões, que o culparam por não ter conseguido salvar a situação. Assim, o fiasco desencadeou disputas internas de poder, com Danzou quase expulsando o terceiro Hokage. Hiruzen Sarutobi só foi salvo pelo apoio de outros conselheiros e de Uzumaki Mito. Mesmo assim, eles puniram Caninos Brancos e os Sannin por falharem em sua missão. No geral, a turbulência deixou Konoha sem condições de retaliar. Komogakuri, Kerigakuri e, em seguida, Sunagakure dividiram os despojos físicos de Uzushio e retornaram para casa para digerir seus ganhos. Enquanto isso, Iva, que havia colhido os maiores benefícios com perdas mínimas, também precisava de tempo para assimilar o que havia conquistado. Capítulo 27. Após o retorno de Onoki à vila, os 2 conselheiros que o acompanhavam partiram para cuidar dos preparativos para o povo Uzumaki que haviam trazido de volta. Enquanto isso, Onoki convocou pessoalmente todos os membros da divisão de barreira capazes de executar técnicas de selamento de nível B ou superior. Naturalmente, Ishiro estava incluído. Em uma das salas de reunião do prédio do Tsuchikage, ele viu uma enorme pilha de pergaminhos de Fuinjutsu de nível A e B espalhados casualmente sobre uma mesa. Ao ver tantos pergaminhos de alto nível empilhados de forma tão descuidada, ele ficou chocado. Percebeu que sua suposta presciência não era nada,
a diferença de escala excedia em muito qualquer coisa que ele pudesse imaginar. Havia centenas, talvez várias centenas, de técnicas de nível A e B. Na outra ponta da mesa, havia mais de 10 pergaminhos de Fuinjutsu de nível S. Era praticamente ficar rico da noite para o dia. Estupefato, Ishiro perguntou a Onoki, Tsuchikage-sama, você esvaziou o estoque de técnicas de selamento do clã Uzumaki? Todos os outros também olharam para Onoki com ar interrogativo. Claramente, estavam se perguntando a mesma coisa. Onoki balançou a cabeça. Pegamos apenas uma fração dos Fuinjutsu do clã Uzumaki. Os arquivos do clã eram muito mais extensos do que esperávamos. Se tivéssemos sido gananciosos demais, teríamos sofrido retaliações das outras nações. Além disso, sabemos que os Uzumaki deviam ter muitos Fuinjutsu não registrados, transmitidos apenas pela memória. Não ferimos nem saqueamos cadáveres, então quaisquer técnicas não registradas provavelmente acabaram nas mãos das outras 3 nações. Ishiro e os outros caipiras só conseguiram assentir, sem palavras. Nunca imaginaram quão vasto o conhecimento Uzumaki poderia ser. Essa divergência em relação à história original era perceptível. No cânone, quando Kumo, Iva e Keri atacaram a terra dos redemoinhos, os Uzumaki, prevendo a derrota, destruíram a maior parte de seus arquivos. Como resultado, as 3 nações atacantes tiveram que recorrer à busca de conhecimento nos cadáveres, encontrando apenas uma parte do tesouro. Mas aqui, durante a intrusão furtiva de Onoki na fortaleza Uzumaki, os Uzumaki estavam ocupados demais ajudando Konoha a afastar as forças da névoa e da nuvem para destruir seus registros. Onoki, portanto, colheu uma bênção inesperada. Passada a empolgação inicial, eles começaram a separar os pergaminhos. Seguindo as instruções de Onoki, eles primeiro os separaram em 2 grandes categorias, voltados para o combate e não voltados para o combate. Surpreendentemente, entre essas centenas de pergaminhos, mais de 70% eram para uso em combate. Após a classificação inicial, eles filtraram as técnicas que exigiam relativamente menos chakra. Essa decisão foi um passo preocupante. Mais de 90% delas exigiam reservas colossais de chakra, muito além das de um ninja normal, restando apenas algumas dezenas que pareciam mais razoáveis. Mesmo assim, Ishiro e os demais descobriram que mesmo essas técnicas administráveis dificilmente seriam adequadas para alguém como ele, cuja reserva de chakra era sua maior fraqueza. Ishiro se sentiu decepcionado. Suas esperanças de aumentar drasticamente seu poder de combate com o Uzumaki Fuinjutsu se dissiparam. Ele não estava sozinho, muitos outros também ficaram consternados. Embora tivessem reservas maiores que as de Ishiro, a maioria encontrou apenas 2 ou 3 jutsus que poderiam lançar. Onoki suspirou. 2 ou 3 já bastam. O verdadeiro valor desses pergaminhos reside na pesquisa. Eles nos guiarão no desenvolvimento de novas artes de selamento adequadas aos nossos shinobi de Wagakure. A multidão compreendeu a lógica. Não havia nenhuma crise urgente que exigisse essas técnicas, então eles tiveram tempo para estudá-las com calma. Em seguida, Onoki anunciou quantos pergaminhos cada pessoa poderia examinar com base em seu nível. Por exemplo, 4 jounin que fossem especialistas em selamento de rank A ou próximo do rank A poderiam escolher um pergaminho de rank S, 5 de rank A e 50 técnicas de rank B para estudar. Aqueles no nível B poderiam escolher 2 técnicas de selamento de rank A e 10 de rank B. Ishiro recebeu permissão especial de Onoki para aprender uma técnica de rank S, 3 de rank A e 15 de rank B. Ninguém se opôs a esse arranjo, as contribuições de Ishiro eram óbvias. Todos testemunharam suas conquistas. Aos olhos deles, ele estava essencialmente no mesmo nível dos jounin de rank A em termos de importância no Fuinjutsu. Ishiro ficou encantado. Até então, além de ter ajudado a criar o selo dos 5 elementos, ele nunca tinha visto uma técnica de rank A completa. Vendo esses recursos agora, ele ficou emocionado. O que mais o entusiasmou foi que essa permissão era gratuita, sem a necessidade de gastar preciosos pontos de contribuição. Pelo contrário, se alguém obtivesse insights úteis de seus estudos, a vila o recompensaria ainda mais. Imediatamente Ishiro viu o caminho para finalmente obter aquele ninjutsu sensorial. Durante o semestre seguinte, Ishiro dedicou-se inteiramente à análise dos pergaminhos do clã Uzumaki. Além da prática diária com a lança de terra e do treinamento físico mínimo, ele até reduziu seus exercícios com shuriken e kunai. Aquele semestre o imergiu completamente no mundo do selamento avançado. O Fuinjutsu do clã Uzumaki formava um sistema único, bem diferente da abordagem usada em Iwagakure. Foi complicado no início, mas extremamente esclarecedor quando ele se acostumou, abrindo uma nova porta para Ishiro. Ao longo desses 6 meses, Ishiro dissecou completamente 15 selos de rank B e 3 de rank A. Entre os de rank A, um deles era o próprio selo dos 5 elementos. Comparar o original de Uzumaki com a versão desenvolvida por Iva lhe proporcionou uma valiosa experiência cruzada. Só com isso, ele obteve mais do que com os outros 2 selos de rank A combinados. Assim, o Fuinjutsu de Ishiro avançou a passos largos. Ele sentia claramente que, contanto que tivesse chakra suficiente, poderia lançar uma técnica de selamento de nível A. Enquanto isso, ele já havia lançado com sucesso um selamento de nível B, ofuscação de chakra, usando pílulas de soldado para aumentar seu modesto suprimento de chakra de 6,2 C. No entanto, a ofuscação de chakra não era particularmente voltada para o combate. Ela simplesmente protegia a assinatura de chakra do ninja, permitindo furtividade contra ninjutsu sensorial, uma ferramenta valiosa de infiltração.
mas ainda uma técnica de nicho. No entanto, o maior benefício na perspectiva de Ishiro residia em seu profundo conhecimento teórico sobre selamento. Antes, ele não entendia por que o Fuinjutsu funcionava. Agora, ele tinha a intuição de que esses selos aproveitavam a energia natural, formando um novo tipo de chakra semelhante ao chakra do sábio. Essa qualidade de chakra elevada explicava como as artes de selamento podiam suprimir feras com chakra massivo, como as bestas com cauda. Ele chegou a essa conclusão após analisar 3 técnicas de rank a analisar, talvez fosse uma palavra forte demais, ele não tinha provas diretas. Em vez disso, sua percepção aguçada pressentia tênues pistas. Se quisesse confirmar, suspeitava que a chave estava em um Fuinjutsu de rank S e ele usou sua permissão especial para estudar um selo de rank S, acreditando que não conseguiria lançá-lo de qualquer maneira, mas na esperança de obter novos insights. Sua prioridade não era mais a utilidade, mas sim descobrir como esses selos pareciam captar a energia natural. Então, em vez de escolher algo que pudesse gerar uma técnica derivada, Ishiro procurou especificamente por uma técnica de selamento que parecesse gerar chakra do nada. Isso levou ao selo do domínio do fogo. Seu efeito era bastante peculiar, aparentemente irrelevante para o combate. Em suma, uma vez lançado, produzia um enorme espaço pseudo-independente onde chamas surgiam aleatoriamente. As chamas tinham uma temperatura moderada dolorosas, mas não letais se você cobrisse com pedras protetoras ou algo semelhante. No entanto, o custo de chakra do selo excedia em muito típico ninjutsu de nível S se o usuário não cancelasse o domínio deliberadamente. As chamas continuariam a proliferar até que o espaço estivesse completamente lotado, finalmente explodindo com um boom. Sob a lógica normal, gerar tanto fogo por um período prolongado deveria consumir uma quantidade enorme de chakra, muito maior do que o custo inicial do selo. Isso era bizarro. Portanto, o pergaminho Domínio do Fogo era a única técnica de classificação S que afirmava explicitamente que era possível criar chakra do nada. Ishiro escolheu essa técnica e começou a estudar. Pelas regras, ele não podia copiar ou remover o original. Só podia lê-lo no local quantas vezes fosse necessário. Domínio do Fogo era enorme. O texto estava repleto de teoria avançada de Fuinjutsu, muito além até mesmo das artes de nível A. Ishiro sentia que a diferença entre nível A e nível S era tão profunda quanto técnica versus Dao. O pergaminho continha muitos conceitos enigmáticos que não foram explicados. Possivelmente o autor presumiu que ninguém tentaria aprender uma arte tão inútil, ou talvez as anotações tivessem sido parcialmente omitidas. De qualquer forma, Ishiro entendia apenas fragmentos. Ele se recusou a desistir, lembrando-se de que em Fuinjutsu de nível A anteriores, também havia se deparado com termos confusos, mas havia se desviado pela lógica. Aqui, porém, a confusão era de outro nível. Finalmente, Ishiro decidiu montar um projeto colaborativo. Ele retornou à divisão de barreiras e convocou colegas que, como ele, estavam estudando essas artes avançadas de selamento. Embora alguns tenham reclamado da interrupção, a influência de Ishiro na divisão era forte o suficiente para que todos comparecessem. Sem demora, ele explicou o motivo desta reunião. Desculpem incomodar a todos. Ao longo do último semestre, encontrei certas referências em pergaminhos do clã Uzumaki que não consigo interpretar. Suspeito que muitos de vocês já tenham enfrentado enigmas semelhantes. Então, proponho compartilhar nossas anotações sobre esses termos incomuns, pode ser útil a todos nós. Ele distribuiu folhas listando os termos estranhos que havia encontrado, juntamente com suas tentativas de tradução. As reações do grupo foram imediatas, alguns se iluminaram com epifania, outros franziram a testa profundamente ao reconhecer possíveis pistas para problemas que não haviam resolvido. Ishiro não perturbou aqueles que pareciam perdidos em pensamentos. Aos demais, disse, muitos dos textos Uzumaki pressupõem um conhecimento que não possuímos. Se cada um de nós compilar suas melhores traduções para essas novas palavras, economizaremos muito tempo coletivamente. Todos começaram prontamente a escrever suas próprias interpretações. Um por um, os pensadores mais profundos que se mantiveram firmes terminaram de refletir e se juntaram, rabiscando todas as frases especializadas que haviam decifrado. Depois, trocaram anotações. Alguns encontraram discrepâncias, outros, descobertas inovadoras. Ishiro sugeriu que fossem para casa e analisassem as traduções de todos os outros, e depois se reunissem novamente em 2 dias para discutir a correção. Todos concordaram e se dispersaram imediatamente. Capítulo 28. Com o rosto ainda queimando de vergonha, Ishiro parou de frequentar a academia ninja completamente, exceto quando precisava praticar ferramentas ninja. Faltava apenas 1 ano para a formatura, marcando o fim do período de proteção aos novatos. Ishiro sentia uma mistura de curiosidade e medo em relação ao mundo exterior. Embora o mundo além da academia fosse fascinante, também era extremamente perigoso. No mundo ninja não faltavam ninjas errantes, nukenes de várias nações, ou outros que nunca pertenceram a nenhum país e aprenderam a extrair chakra por canais não oficiais. Esses ninjas rebeldes não tinham base fixa, vagando por todos os lugares para sobreviver em missões subterrâneas de caça. Geralmente, as grandes nações não se esforçavam para exterminá-los, pois a relação custo-benefício era muito alta. Mesmo que alguns ninjas rebeldes fossem mais fracos, eles podiam recorrer a táticas de emboscada que custavam caro à vila em mão de obra. E alguns rebeldes eram bastante poderosos, uma ameaça que as vilas ocultas tinham que respeitar. Além disso, a existência de ninjas errantes às vezes beneficiava as aldeias, realizando missões que uma aldeia não podia tocar abertamente. Tarefas de alto risco, por exemplo, podiam ser anunciadas na rede subterrânea por uma taxa menor, e ninjas desonestos desesperados as pegavam. Clientes oficiais
tendiam a confiar mais nas aldeias ocultas, mas essas missões de recompensa ainda faziam parte do sistema. Apesar disso, a maioria dos ninjas errantes temia confrontar vilas ocultas inteiras. Embora vilas grandes temessem o poder agregado de muitos ladrões, raramente se preocupavam com qualquer um deles. Se um ladino em particular se tornasse um problema grande demais, o departamento de inteligência de uma vila oculta o rastreava e enviava caçadores especializados, o que geralmente era mais do que qualquer ladino sozinho conseguiria suportar. Assim, a menos que encurralados, os ladrões raramente provocavam as vilas ocultas diretamente. Uma ameaça ainda mais significativa vinha dos ninjas desaparecidos, aqueles que desertavam de suas aldeias natais, muitas vezes guardando rancor. Eles tendiam a retaliar contra sua antiga aldeia ou a guardar segredos importantes. As aldeias, portanto, designavam unidades especiais para eliminá-los. Para um recém-formado entrando no mundo, esses ninjas desaparecidos costumavam ser mais letais do que os próprios alvos oficiais da missão. Embora Ishiro não tivesse se formado formalmente, ele trabalhou na vila por anos, ouvindo histórias de colegas sobre o quão brutal o mundo ninja podia ser. Desconsiderando a guerra, o maior número de baixas ninja veio de ninjas desaparecidos. Sim, o enredo do cânone destacou apenas Deidara como um Nukenin de Iva, em comparação aos muitos de Konoha, mas isso não significa que Iva não tenha nenhum, apenas que eles não foram destacados. Shinobi era, por natureza, uma profissão de alto risco. A maioria se adaptava ao ambiente hostil e estava disposta a lutar ou até mesmo morrer por sua aldeia, mas alguns acabaram optando pela autopreservação em detrimento da lealdade. Tais indivíduos podiam recuar de missões perigosas por medo. Em uma aldeia ninja, esse tipo de covardia normalmente levava à prisão ou execução, então muitos que se recusavam a pagar esse preço acabavam fugindo. Assim, as fileiras de Nukenis continuaram crescendo. Ishiro não esperava se tornar extremamente forte no próximo ano. Ele só esperava possuir autodefesa suficiente para sobreviver a uma emboscada de um ninja desaparecido. Ele queria aprender muitas coisas: ninjutsu médico, ninjutsu sensorial, jutsu defensivo e ofensivo, taijutsu com aprimoramento de ninjutsu, genjutsu. Mas a aptidão de seu corpo era limitada. Sua poderosa energia espiritual já havia diminuído um pouco a distância entre ele e os verdadeiros prodígios. De fato, ele não era páreo para Ikura em combate corpo a corpo, mas, comparado à maioria de seus pares, era excepcional. Sua maior vantagem residia nas artes do selamento, daí seu alto valor para os altos escalões. Mesmo assim, forçado a escolher, ele havia decidido há muito tempo não se envolver em tudo. O ninjutsu médico foi o primeiro a desaparecer. Ele não tinha chakra suficiente para se curar, muito menos para curar seus companheiros de equipe. O próximo foi o nintaijutsu e sua destreza física estava atrás de muitos colegas, então, mesmo que ele aprendesse nintaijutsu, ele apenas se aproximaria da igualdade sem obter uma vantagem real. Genjutsu era intrigante, e Ishiro havia devorado a teoria da academia. No entanto, Ivagakure tinha ilusões mínimas, especialmente as avançadas, além de que ilusões exigiam muito chakra. Então ele também não podia investir nisso. Ele escolheu Fuinjutsu. No início, as artes de selamento forneciam um suporte versátil e, mais tarde, poderiam aumentar significativamente seu poder de combate. De fato, Ishiro contava com elas para aprimorar sua luta. Ele usou dois métodos principais. 1. Selando ninjutsu em pergaminhos. 2. Inscrever runas em seu corpo para armazenar armas. Técnicas de selamento para armazenar jutsus inteiros em pergaminhos existiam no mundo ninja. Shikamaru, na história original, usava algo semelhante. As restrições, porém, eram muito rígidas. O chakra do pergaminho deveria ser idêntico ao do usuário que conjurou o ninjutsu, ou então o jutsu escaparia ao controle. Em outras palavras, o usuário deveria criar o pergaminho, conjurar o jutsu e selá-lo ele mesmo. Ninguém mais poderia usá-lo efetivamente. Além disso, para desfazer o selo do jutsu, era necessário formar selos de mão, embora com um custo de chakra menor do que o original. Quanto mais forte o jutsu, mais forte o selo precisava ser, e mais chakra era necessário para desfazê-lo. Por fim, forjar tais pergaminhos era complicado, com uma alta taxa de falhas, então poucos ninjas se preocupavam. No entanto, para Ishiro, era uma brecha atraente. Ele não tinha poder ofensivo direto, então preencher essa lacuna com astúcia fazia sentido. Sua habilidade de selamento estava entre as melhores da atual IVA. Fazer um pergaminho de jutsu de nível C era viável. Graças à sua participação na divisão de barreiras, ele conseguia materiais muito mais baratos do que em outras áreas. Seu controle refinado de chakra aumentou ainda mais sua taxa de sucesso. Após a curva de aprendizado inicial, ele raramente deixava de produzir um pergaminho em branco. O próximo passo era armazenar um jutsu no pergaminho. Era parte complicada com uma taxa de sucesso muito baixa. Depois de algumas missões particularmente altas, Ishiro tinha bastante dinheiro. Ele gastou 1 milhão de ryu em 100 conjuntos de materiais e, em seguida, passou um mês criando pergaminhos em branco. Devido ao seu chakra limitado e às suas tarefas diárias, ele só conseguia criar cerca de 3 ou 4 pergaminhos por dia. Ainda assim, era melhor do que 2 por dia, graças ao seu controle extraordinário, que mantinha o custo de chakra de cada pergaminho abaixo de 1 C. Quando 100 pergaminhos em branco ficaram prontos, ele investiu mais 2 meses tentando selar jutsus neles, mas os resultados foram desanimadores. No final, apenas 5 obtiveram sucesso, 3 para a parede estilo terra e 2 para o fio de água. Ele também havia testado as 3 técnicas básicas, mas descobriu que ilusões intangíveis não se qualificavam. Possivelmente, apenas jutsus que formassem uma presença física eram seláveis. Mesmo assim, não foi um desperdício total.
Tentar repetidamente armazenar fios de água aprimorou o domínio de Ishiro naquela técnica, sua taxa de sucesso aumentou e sua velocidade de formação de selos melhorou. Ele ainda não conseguia reduzir o total de selos necessários, indicando que não a havia dominado de verdade, mas progresso era progresso. Como tudo permaneceu calmo e suas funções na divisão de barreiras se tornaram rotineiras no pós-guerra, ele não acumulava recompensas extras de missão como antes. Seus pontos de contribuição, portanto, cresciam lentamente. Pelo menos a divisão reconheceu seu potencial e elevou seu status. No início, trabalhando nos arquivos, ele ganhava uma mesada escassa. Depois de lidar com aquele ninja da névoa, tornou-se um soldado em tempo integral com um salário mensal equivalente a 3 tarefas de nível C, 150 mil RIL mais 30 pontos. Ele também ganhava 10 pontos por cada pergaminho de armazenamento que fazia, o que durante a guerra lhe rendeu uma fortuna em pontos usados em estudos de selamento de nível B. Mas com o fim da guerra, essas ordens extras se esgotaram. Felizmente, a divisão de barreiras aumentou novamente a patente de Ishiro, dando-lhe um salário comparável ao de Meisha, ou seja, 200 mil rios mensais. Mais créditos por 2 missões de patente B, 600 mil rios no total e 200 pontos por mês. Ainda assim, à medida que suas exigências de treinamento aumentavam com o crescimento de seu corpo, ele nunca tinha pontos suficientes. De fato, seu estoque era menor do que quando comprará fio de água. Quanto ao rio, ele podia economizar bastante a cada mês, além de ainda ter sobrado da recompensa da missão de nível S agora. Ele se arrependia de ter gastado pontos preciosos em ferramentas ninja. Em tempos de paz, muitos comerciantes vendiam armas por rio de qualquer maneira. Mas o que estava feito, estava feito. Finalmente chegou o dia da formatura. Depois de passar 4 anos na academia, e 4 anos desde sua transmigração aos 3 anos, Ishiro se tornou um garoto de 7 anos que treinava continuamente. Sua evolução foi enorme. Se houvesse um sistema com uma página de status, seria assim. Nome, Ishiro. Idade, 7. Classificação, aluno do 4º ano da academia. Chakra, 11C. 10D igual 1C sem C igual 1B, então não chega nem perto do nível B de uso de ninjutsu. Jutsu de nível D dominado. Substituição com registro pré-preparado precisa de 3 selos por segundo, custa 0, 4D. Substituição sem registro, mesmos 3 selos por segundo, 0,4D. Técnica de clone, 4 selos, 2,6 selos por segundo, 0,6D. Transformação, 4 selos, 2,6 selos por segundo, 0,6D. Jutsu de nível C. Muralha estilo terra, 14 selos, 2,6 selos por segundo, custa 1,1C. Rosca de água, 16 selos, 2,4 selos por segundo, 0,8C. Lança de terra, 15 selos, 1,9 selos por segundo, 2,5C. Fuinjutsu, ofuscação de chakra de nível B, nível C ou inferior omitido. Na reta final, antes da formatura, Ishiro concentrou a maior parte de sua energia em Fuinjutsu. Ele havia desenvolvido a lança de terra apenas até o ponto em que conseguia formar espinhos letais em locais selecionados com segurança, e então aguardava. Enquanto isso, ele refinou o fio de água cortando 2 selos de sua sequência e aumentando sua velocidade, economizando um pouco de chakra. Sua habilidade com kunai, shuriken e outras ferramentas era apenas mediana, nada especial. Agora, sentado em sua sala de aula ao lado dos colegas, Ishiro aguardava que Ishikawa-sensei anunciasse seus times. Possivelmente por ser o último dia, ou porque a rede de segurança para novatos estava prestes a acabar, uma aura melancólica pairava sobre todos. No entanto, eram apenas crianças, sem uma maneira melhor de lidar com seus sentimentos conflitantes. Muitos acabavam discutindo ou zombando uns dos outros para desabafar. A conversa ficou mais barulhenta. Ishiro começou a se apegar a esses sons caóticos. Eles eram vibrantes, despreocupados, uma lembrança da vida cotidiana na academia. Por causa da guerra, muitos na turma de Ishiro perderam os pais, mas depois de 4 anos, essa dor havia diminuído um pouco. Mais do que tristeza, eles agora tinham esperança no futuro, uma ânsia de se tornarem ninjas de verdade. Shoulyara ainda lançava olhares furtivos para Tanaka, mas Ishiro não o provocou desta vez. Se acabassem em times diferentes, isso poderia significar o fim de qualquer chance juntos. Shoulyara, que nunca teve coragem de confessar em 4 anos, dificilmente o faria após a formatura. Quanto a Tanaka, a garotinha parecia preocupada sem perceber os olhares de Shoulyara. Tatsuya, Mokashi e Fujino ainda estavam brigando para decidir quem se tornaria o Tsuchikage, provavelmente uma forma de comemorar 4 anos de laços compartilhados. Ikura ainda reinava como ídolo de todas as meninas da turma. Enquanto os rapazes discutiam ruidosamente, as meninas expressavam suas emoções desmaiando por Ikura com devoção radiante. Ishiro olhou ao redor, absorvendo tudo. Seu tempo na academia tinha sido, na verdade, bastante calmo. Ele não teve conflitos intensos nem laços profundos, permanecendo apenas como um observador silencioso. Talvez, desde o momento em que transmigrou, ele tenha se orientado a se tornar um ninja de verdade. Então se identificou mais com a vida na divisão de barreiras do que com a vida de estudante. Ainda assim, havia um leve calor nas amizades triviais que ele formou aqui. Era como se Ishikawa-sensei também não suportasse ir embora, chegando um pouco atrasado. Ele entrou com a expressão calma de sempre, embora seus passos revelassem um leve desnível. A turma silenciou imediatamente com os olhos fixos nele. Ishikawa-sensei os observou atentamente, como se estivesse medindo quanto haviam mudado desde o primeiro dia. Parecia um momento suspenso no tempo, e ele esfregou os olhos, evitando as brincadeiras habituais. Imediatamente começou a ler as atribuições das equipes. Equipe 1, Tatsuya, Mokashi Fujino. Todos ficaram um pouco surpresos. Aqueles 3 sempre foram briguentos, então colocá-los juntos foi surpreendente.
Além disso, eles estavam entre os mais fortes da turma, então alguns questionaram se seria justo agrupá-los. Enquanto isso, os próprios três tinham expressões estranhas. Alguém poderia imaginar que ficariam descontentes, mas seus rostos sugeriam outra coisa. Ichiro não conseguiu evitar de brincar. Vocês estão tão felizes que não conseguem parar de sorrir, então por que essas caras feias? Uma gargalhada irrompeu. De fato, aqueles três sempre brigavam sem parar, mas estavam animados por permanecerem juntos. Suas tentativas de esconder isso eram óbvias, dissipando o clima sombrio na sala. Até Ishikawa-sensei riu. Vendo o trio prestes a explodir de vergonha, ele acalmou a todos e continuou com os anúncios. Equipe 2, Ikura. Ao som daquele único nome, o silêncio absoluto se instalou. O olhar de quase todas as garotas se fixou em Ishikawa-sensei. A cabeça de Tanaka caiu tanto que quase tocou a mesa, e Shiro sentiu todo o seu corpo ficar tenso naquele instante. Alguns garotos se mexeram, atraindo olhares ferozes de uma dúzia de colegas furiosas, que congelaram instantaneamente. O próprio Ishikawa-sensei se assustou com a pressão, engoliu em seco e rapidamente retomou. Meiko Uzumaki Yumi. Quando ele terminou, a sala ficou momentaneamente em silêncio mortal, e então irrompeu em gritos indignados. A cena tornou-se caótica. Ishiro notou Tanaka com uma expressão desolada, como se toda a vida tivesse se esvaído dela no momento em que ouvirá o sobrenome. Perto dali, Shoulyara parecia quase aliviada. Enquanto isso, a atenção de Ishiro se voltou para uma garota ruiva na primeira fila, obviamente uma Uzumaki. Meio ano antes, Iva havia resgatado vários sobreviventes Uzumaki, que ao saberem que Uzushio havia partido, decidiram se juntar a Iwagakure. Estranhamente, o processo transcorreu sem problemas. Muitos deles haviam sido marginalizados pelo clã Uzumaki, mas agora recebiam um bom tratamento e, com sua terra natal destruída, tinham poucos motivos para resistir. Entre esse grupo havia algumas crianças, algumas da idade de Ishiro, incluindo Uzumaki Yumi, a mais talentosa entre elas. Ela havia sido colocada na mesma turma de Ishiro, e agora a vila parecia estar juntando a Ikura e Meiko, um sinal de quão valorizada pela liderança. Por fim, time 5. Ishiro, Shoulyara, Tanaka. Capítulo 29. Ishiro não se surpreendeu com o fato de a vila ter colocado ele, Shoulyara e Tanaka no mesmo time. Ao saber que Tatsuya, Mokashi e Fujino estavam reunidos, imaginou que a vila pretendia unir pessoas com laços já existentes em esquadrões. Entre todos os colegas, a conexão entre ele, Shoulyara e Tanaka era bem conhecida. Mas ao ver Shoulyara se esforçando tanto para não sorrir, agindo como se não fosse nada, Ishiro só queria provocá-lo um pouco. Ele cutucou Tanaka com o cotovelo e murmurou: "Não se abale. O Ikura e eu somos amigos, então nossos dois times ainda podem se encontrar. E você conhece a Meiko, ela raramente conversa, então não parece que ela esteja afim do Ikura. Quanto àquela garota Uzumaki, a Yumi, é a primeira vez que ela conhece o Ikura também, então você ainda tem uma chance." Com certeza Shoulyara, que estava secretamente eufórico por ter sido colocado com Tanaka, lançou um olhar furioso para Ishiro. Depois que as novas equipes da turma foram anunciadas, cada trio permaneceu no local aguardando seu respectivo sensei. Uma observação rápida: ser designado um Jounin sensei não o torna necessariamente seu mentor no sentido estrito da palavra. Oficialmente, ele é o líder do seu esquadrão, não seu mestre. Uma verdadeira relação mestre-discípulo só surge se as coisas se encaixarem particularmente bem entre eles. Por exemplo, na história original, Jiraiya era o mestre de Minato, mas Jiraiya não era o Jounin designado de Minato. Da mesma forma, a relação de Kakashi com Sasuke tinha um quê de mestre-discípulo, mas não tanto com Sakura, e só mais tarde, em Shippuden, Kakashi começou a realmente orientar Naruto individualmente. Com isso em mente, Ishiro estava um tanto animado para ver que tipo de Jounin sensei ele teria. O ideal seria alguém poderoso o suficiente para garantir sua segurança. Ele já havia aceitado que ninguém em Iva poderia aprimorar sua educação nas artes do selamento. Então o melhor que ele poderia esperar era um Jounin forte para ajudá-lo a amadurecer em combate. Não demorou muito para que o primeiro Jounin chegasse, disse: "Time 1, Tatsuya, Mokashi e Fujino, venham comigo." E então desapareceu em um Shunshin antes que alguém pudesse reagir. Era obviamente um teste para os três, e eles apenas trocaram um olhar rápido, sorrindo em compreensão mútua, e então pularam pela janela. Logo, um segundo Jounin entrou, examinando todos. Seu olhar se fixou em Ishiro e depois na ruiva Uzumaki Yumi, e então disse: "Equipe 2, Ikura, Meiko, Uzumaki Yumi, sigam-me", e saiu. O trio de Ikura correu atrás dele. Ishiro sentiu-se um pouco surpreso, reconheceu aquele homem. Na verdade, eram bastante familiares. Era o chefe da divisão de barreiras, indiscutivelmente o usuário de selamento mais forte de toda a vila. E também uma figura importante, atrás apenas de Onoki e dos conselheiros seniores. O fato de ele liderar pessoalmente a equipe 2 demonstrava o quanto a vila os valorizava. Igualmente surpreendente era o fato de ser um especialista em selamento, presumivelmente designado para orientar o potencial de Uzumaki Yumi, e não o poder bruto de Ikura. Pouco depois, um jovem entrou na sala, vestindo o traje vermelho padrão dos Jounin. Seu rosto era quadrado e jovial, provavelmente de 16 ou 17 anos, com um sorriso amigável. Ishiro sentiu uma pontada de preocupação. Ele é muito jovem. Com certeza, no momento em que o jovem Jounin falou, o palpite de Ishiro foi confirmado. Equipe 5. Ishiro, Shoulyara, Tanaka, venham comigo. O jovem terminou e se virou para ir embora. Embora o trio de Ishiro estivesse surpreso, eles o seguiram rapidamente.
Eles chegaram a um campo de treinamento. O jovem Jounin parou e se virou para encará-los. Ishiro, Tanaka e Shoulyara formaram uma fila à sua frente, esperando que ele falasse. Ele pareceu hesitar um pouco, então disse, vamos fazer algumas apresentações. De agora em diante, sou o líder Jounin do seu esquadrão, e meu nome é Kitsushi. Ao ouvir esse nome, a mente de Ishiro vacilou. Não é de se admirar que ele parecesse tão familiar. Aquele era Kitsushi, o filho de Onoki. Quando adolescente ele já era um Jounin, o que fazia sentido se você se lembrasse dos feitos que ele realizaria na época da Quarta Grande Guerra. Definitivamente alguém em quem Ishiro podia confiar. Kitsushi então continuou sua própria apresentação, mas Ishiro percebeu que estava distraído. Só recuperou a concentração quando Tanaka o cutucou de leve, sussurrando, é a sua vez. Depressa. Ishiro piscou para Tanaka confuso. Hahaha. Kitsushi soltou uma gargalhada. Era a primeira vez que liderava um esquadrão, então estava nervoso, mas a distração de Ishiro aliviou a tensão. Vendo a confusão de Ishiro, Kitsushi disse, você é Ishiro, certo? Ouvi falar de você e alguém disse que seu nível em artes de selamento é bem alto. Mesmo tendo se tornado um ninja completo, você contribuiu muito para a vila. Shoulyara e Tanaka olharam incrédulos. Shoulyara, cada vez mais indignado, murmurou, aquele idiota astuto, quem diria que ele já seria tão famoso? Ishiro coçou a cabeça. Você está me bajulando, sensei. Mas seu tom soou presunçoso, então Tanaka apenas revirou os olhos e Shoulyara retrucou. Se você realmente não é tão bom assim, por que está com um sorriso tão largo? Ishiro lançou um olhar ameaçador para Shoulyara. Ele claramente precisava de uma revanche séria com jutsu verbal. Kitsushi simplesmente ignorou a provocação dizendo, então vocês três são da classe de elite. O que significa que não precisaram de um exame final para serem confirmados como genin. Preciso ver suas habilidades em ação para sabermos quais missões podemos assumir. Ele já estava satisfeito com eles. Os dados indicavam que todos os três demonstravam aptidões sólidas e ao encontrá-los agora, ele sentiu que haviam adquirido a verdadeira determinação ninja. Se mostrassem fortes o suficiente, ele os levaria para tarefas mais desafiadoras imediatamente. Ele então os chamou, ataquem-me. Mostrem-me o que vocês têm. Antes de terminar, Ishiro lançou 3 kunai contra ele, depois saltou para trás, gritando ordens para Shoulyara e Tanaka. Shoulyara, ataque-o de frente. Tanaka, finja um ataque e esteja preparado para trocar de papéis se necessário. Os outros dois não reclamaram. Cada um deles havia passado por um treinamento real em zona de guerra, organizado pelos mais velhos da família, não eram os ingênuos de algumas histórias. Reconhecendo a importância do trabalho em equipe contra um Jounin, eles entraram em ação. Tanaka deslizou para o lado, circulando atrás de Kitsushi. Shoulyara, aproveitando a distração, atacou pelo meio, usando seu corpo para proteger os selos de mão de Ishiro, na esperança de ganhar tempo para Ishiro. Kitsushi, vendo-os tentar um ataque coordenado, sorriu levemente. Mas não ficou parado. Desviou-se na direção de Tanaka, forçando-o a recuar. Enquanto isso, Kitsushi olhou para Ishiro, tentando observar os selos de mão dele. Mas Shoulyara, um dos mais fortes fisicamente da turma, aproximou-se com um chute forte direcionado à cintura de Kitsushi. Simultaneamente, Tanaka lançou 2 shuriken de seu flanco distante, uma no corpo de Kitsushi, a outra atrás dele para impedir sua retirada. Kitsushi, porém, não tinha intenção de recuar. Em vez disso, avançou, interrompendo o impulso de Shoulyara antes que este pudesse desferir o chute com força, agarrando a perna levantada. Então deu 2 passos largos, chocando-se contra Shoulyara, que perdeu o equilíbrio e caiu para o lado. Preso pelas garras de Kitsushi, a perna de Shoulyara ficou imobilizada, deixando-o momentaneamente indefeso. Tanaka, atordoado pela rapidez com que os acontecimentos se desenrolavam, estava longe demais para intervir. Ela lançou mais algumas shuriken para resgatar os sitiados, mas Kitsushi simplesmente se esquivou, arrastando o corpo de Shoulyara para bloquear cada projétil. Finalmente, com um puxão rápido, preparou-se para esmagar Shoulyara no chão. Naquele instante, os olhos de Kitsushi piscaram em alarme. Ele soltou Shoulyara abruptamente e saiu correndo. No momento em que Kitsushi deixou o chão, um espinho de pedra irrompeu sob ele. Infelizmente, era tarde demais para pegá-lo, ele voou para longe do alcance. Mas o animal forçou a soltar Shoulyara. Shoulyara bateu a mão no chão para se recompor, girou e caiu em pé. Sem hesitar, Shoulyara recuou até Ishiro. Tanaka, vendo seus movimentos anteriores fracassarem, também se reagrupou. Àquela altura, a lança de terra de Ishiro ainda estava em andamento, espinhos continuavam subindo, avançando lentamente em direção a Kitsushi. Mas antes, o salto de Kitsushi havia criado alguma distância, e a lança de terra tinha uma falha. Os espinhos adjacentes não podiam estar muito distantes. Ela precisava avançar lentamente pelo terreno em vez de surgir de repente sob ele. Kitsushi esperou até que os espinhos se aproximassem, então formou selos de mão na velocidade da luz. Colocando a palma da mão no chão, ele rugiu, liberação da terra, palma giratória da terra rachada. Em um instante, o chão se separou de onde a mão de Kitsushi tocou, fissuras se expandindo rapidamente em direções aleatórias em direção a Ishiro. Capítulo 30. Chegou o momento crítico. As mãos de Ishiro formaram selos muito mais rápido do que antes. Enquanto Kitsushi ainda estava a alguma distância, Ishiro usou uma técnica de substituição para se deslocar vários metros para o lado, especificamente para o local onde havia jogado um pedaço de madeira durante o combate corpo a corpo entre Kitsushi e Shoulyara, na esperança de explorar o momento em que a atenção de Kitsushi se voltava para Tanaka e Shoulyara. No entanto, como veterano experiente de inúmeras batalhas, Kitsushi nunca deixou de notar nenhuma mudança sutil no terreno. Ele já havia avistado aquele tronco discreto à distância. Ishiro mal havia terminado de se reposicionar quando percebeu que
Kitsushi já havia mudado de direção e estava avançando direto para ele novamente. Verdadeiramente digno de um jounin, pensou Ishiro com um suspiro, mas não entrou em pânico. Suas mãos formaram selos novamente, quase o atingindo bem na hora em que Kitsushi estava prestes a agarrá-lo. Ishiro reapareceu em seu lugar original. Acontece que Ishiro havia imbuído aquele tronco com 2 porções de chakra, permitindo 2 realocações consecutivas. Com um tapa certeiro, o Ishiro nas mãos de Kitsushi se transformou em um pedaço de madeira que Kitsushi, por reflexo, golpeou. Kitsushi, momentaneamente surpreso, ele não havia previsto a dupla configuração de Ishiro, perdeu a iniciativa, dando a Ishiro a chance de escapar do perigo da palma giratória da terra rachada. De fato, enquanto Kitsushi golpeava a madeira substituta e avançava contra Ishiro mais uma vez, Tanaka e Shoulyara, que haviam evitado o perigo antes, lançaram uma segunda onda de ataques. O Senbon de Tanaka e a kunai de Shoulyara bloquearam o caminho de Kitsushi, forçando-o a desviar e esquivar. Ishiro se juntou a Shoulyara com um longo suspiro. Foi por pouco. Ainda bem que eu tinha um plano B. Ele rapidamente se escondeu atrás de Shoulyara, formando selos mais uma vez. Mas naquele instante, precisamente quando Ishiro relaxou, o inesperado aconteceu. De debaixo da terra, uma mão surgiu, agarrando o tornozelo de Ishiro. Uma sensação repentina de rotação o atingiu e quando se estabilizou, descobriu que não conseguia se mover. Seu corpo inteiro estava enterrado no chão, com apenas a cabeça exposta à superfície. Ishiro reconheceu o jutsu imediatamente: liberação de terra, técnica de decapitação do coração sob a lâmina. Aplicado corretamente em uma luta real, enterraria todo o alvo sob o solo. Deixar a cabeça acima do solo era apenas um gesto de contenção neste treino. Tendo perdido a mobilidade, Ishiro tinha pouca visão. Não conseguia entender o que acontecia ao seu redor. Ouviu sons de colisões e comoção. Antes que pudesse entender o resultado, 2 baques pesados soaram em rápida sucessão. Pouco tempo depois, Ishiro sentiu uma onda de chakra envolvendo, e alguém o puxou para fora do subsolo. Uma vez livre para se mover, Ishiro viu Tanaka e Shoulyara parados por perto, ambos com olhares desolados. Ishiro não se incomodou tanto com a derrota, já que se considerava um especialista não combatente, seu ponto forte eram as artes de selamento. Para Tanaka e Shoulyara, era completamente diferente. Um deles havia sido o campeão do ano em força bruta, o outro, o corredor mais rápido entre os seus pares. Agora, eles percebiam que suas maiores forças haviam sido facilmente desmanteladas por Kitsushi, em uma lacuna de poder tão grande que eles nem conseguiam avaliá-la. Compreensivelmente, sua autoconfiança sofreu um duro golpe. Afinal, até então, eles acreditavam que suas especialidades superavam até mesmo os chunin comuns. Sabiam, é claro, que não eram páreo para os jounin, mas não imaginavam que a disparidade seria tão grande. Ao lado deles, Kitsushi afagou a cabeça de cada um. Não deixem que isso os afete. Vocês ainda são jovens. Quando eu tinha a idade de vocês, não era nem de longe tão bom quanto vocês 3. Obviamente a intenção era encorajá-lo. Ishiro não acreditava muito nisso. Com os dons inatos de Kitsushi e os recursos familiares, ele provavelmente já estava à frente da curva desde o início. Na verdade, se deixarmos de lado a habilidade de Ishiro em selar, os 3 membros do time 5 estavam no topo de sua classe. Mas ainda assim estavam aquém de um verdadeiro gênio como Ikura. E o talento de Kitsushi provavelmente estava no mesmo nível de alguém como Ikura. Tanaka e Shoulyara, porém, acharam as palavras de Kitsushi reconfortantes. Ao vê-los não mais tão abatidos, Kitsushi sugeriu: vamos comemorar a formação do time 5 com uma boa refeição. Ishiro concordou imediatamente: sim, vamos fazer um churrasco. Desde que gastara todas as suas economias para apostar aquela missão de treinamento, as finanças de Ishiro ficaram apertadas. Embora não estivesse completamente na miséria, ele não ousava mais esbanjar dinheiro. Churrasco era um luxo que ele não experimentava há séculos. Tanaka e Shoulyara ainda estavam abalados pela discussão, então não estavam tão entusiasmados. Kitsushi, sem ver objeções, simplesmente os conduziu para fora, anunciando que eles optariam por carne grelhada. Ishiro seguiu apressadamente à frente, tagarelando sobre o que pediria e o quanto comeria, deixando Tanaka e Shoulyara revirando os olhos. Enquanto isso, Kitsushi seguiu atrás, sorrindo ao relembrar seus dias pós-formatura. Logo chegaram ao maior bar de yakiniku da vila. O movimento na hora do almoço era escasso, mas havia alguns grupos recém-formados, cada um acompanhado por um jounin sensei. Ishiro olhou ao redor. Ikura e Meiko também estão aqui. Ao ouvir isso, Tanaka seguiu automaticamente o olhar de Ishiro, enquanto Shoulyara lançou um olhar cauteloso para Ishiro, suspeitando que ele tivesse planejado aquilo de propósito. Percebendo as reações, Ishiro riu baixinho e correu em direção à mesa de Ikura. E aí, Ikura, Meiko, vocês também saíram para almoçar? Ele cumprimentou seus 2 colegas de classe e, em seguida, dirigiu-se ao jounin sensei deles. Saudações, Capitão Mizuhara. Mizuhara sentiu e indicou que Ishiro poderia conversar com seus amigos. Em seguida, olhou para Kitsushi, Tanaka e Shoulyara que se aproximavam, trocando cumprimentos educados com Kitsushi. Sem pedir permissão, Ishiro acenou para um garçom, solicitando que os 2 grupos juntassem as mesas. Assim que as mesas foram colocadas juntas, Ishiro impediu Shoulyara de se sentar ao lado de Ikura, deixando o lugar vago para Tanaka. Ao ver Tanaka se sentar ao lado de Ikura em um silêncio constrangedor, Shoulyara pareceu querer assar Ishiro vivo. Mizuhara e Kitsushi, ambos familiarizados com os altos e baixos da juventude, assistiam às palhaçadas de Ishiro com sorrisos divertidos. Houve uma leve calmaria enquanto eles se sentavam juntos, então Ishiro se virou para Meiko. Ei Meiko, você poderia apresentar seu novo companheiro de equipe? Meiko lançou um olhar furioso para Ishiro. Essa é a Uzumaki Yumi. Ela e eu nos conhecemos hoje de manhã. Então, virou-se para a ruiva e disse: éramos todos colegas de classe.
A Kunoichi veloz é o Tanaka, o grandalhão é o Shoulyara e o idiota sorridente é o Ishiro. É melhor ficar longe dele, ou você vai se arrepender. Ishiro sentiu-se atacado, porque eu sou o idiota sorridente, pensou. Na verdade, ele e Meiko eram mais parecidos do que gostavam de admitir. Ambos eram especialistas em ninjutsu e, tirando Ikura, eram os dois melhores da turma. Anteriormente, Meiko havia sido a segunda a dominar as 3 técnicas básicas, enquanto Ishiro era a terceira. Mas assim que o progresso de Ishiro acelerou, ele a ultrapassou. Isso a deixou furiosa, sentindo como se seu status de vice-campeã tivesse sido roubado. Ela o considerava um exibicionista presunçoso. Eles frequentemente brigavam para ver quem aprimorava o ninjutsu mais rápido. Enquanto isso, o forte apoio dos pais de Ikura o havia colocado em pé de igualdade com Ishiro em segundo lugar. Mas depois que Ishiro recebeu a recompensa da missão de nível S e se empanturrou de suplementos de primeira qualidade, seu treinamento disparou, deixando todos para trás. Agora Ishiro havia aprendido 3 jutsus de nível C, enquanto Meiko dominava apenas um, e precisava de companheiros de equipe para prepará-lo. Como a lança de terra de Ishiro, ela estava irritada. Sabendo que Meiko estava apenas desabafando, Ishiro não a incomodou. Em vez disso, virou-se para Uzumaki Yumi com um sorriso amigável. Oi Yumi, do time 2, certo? Somos o time 5. Esta aqui é a nossa líder Jounin, Kitsushi-senpai. Antes de conversar, Ishiro educadamente apresentou seu próprio sensei. Então ele perguntou, Yumi, você conhece alguma técnica de selamento? Yumi Uzumaki balançou a cabeça. Sou do clã Uzumaki, mas nunca estudei Fuinjutsu. O capitão Mizuhara disse que começaria a me ensinar em breve. Ishiro assentiu. Entendo. Eu esperava que pudéssemos comparar as informações. Mas não se preocupe. O Mizuhara Sensei é o mestre de selamento mais forte da vila. Ele até me treinou no passado. Tenho certeza de que você aprenderá Fuinjutsu em breve, e aí poderemos treinar. Uf. Meiko emitiu um som irritado. A velocidade de Ishiro em aprender ninjutsu já era irritante o suficiente. E além disso, ele era excelente em selar? Sempre que Meiko tentava se igualar a ele, sentia como se estivesse competindo em sua melhor matéria contra a pior de Ishiro, e ainda perdendo. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.